Você confia na justiça? A justiça do homem tem suas falhas, ela pode ser infame. E o quinto elemento de hoje é o Ricardo Costa. Arquiteto, o Ricardo foi uma das vítimas da justiça falha do homem. Ricardo, bem-vindo ao Quinto Elemento. Aliás, Costa, bem-vindo ao Quinto Elemento. Pô, um prazer. A gente tinha acabado de falar nisso. Eu já quero de cara saber, claro. Você foi vítima da falha da justiça do homem. Então, é um sistema que eu aprendi, né, de uma maneira bem direta, né. O sistema ele tem certas nuances, né, e você acaba passando pelo sistema e você é julgado por pessoas, e as pessoas são falhas. E nessas falhas, elas têm algumas, no meu caso, né, eu pude observar que tem um sistema que ele é determinado por certos programas que as pessoas elas usam o sistema para poder serem reeleitas, para poderem se tornar mais bem vistas na sociedade, como bastiões da moralidade, do caráter e tudo mais. Então, pelo que eu passei, eu notei que as pessoas usam o sistema judiciário, no caso, né, que eu tive essas acusações, e eu fui usado como uma ferramenta para essas pessoas poderem se levar na sociedade. Vamos contextualizar o que aconteceu? Por que você foi acusado? Eu fui acusado, a minha ex-mulher me acusou de ter molestado meus filhos. Né? E não foi no Brasil? Não, foi nos Estados Unidos. Bom, então é uma acusação pesadíssima. Se fosse já no Brasil já não seria fácil. Agora, nos Estados Unidos é conhecido por ser o país da justiça. É o seguinte, você foi acusado de molestar teus filhos pela tua ex-mulher quando você morava nos Estados Unidos. Isso, junto com a psicóloga, que depois foi provado que ela estava fazendo lavagem cerebral nas crianças e forçando as crianças a fazerem acusação, não só para mim, mas com outras pessoas da cidade também. Mas esse tempo demorou quanto, Costa? Entre o momento que você foi ali acusado e depois isso... até isso foi desmascarado? Foi de abril de 2007 a dezembro, quando eu fui preso em 2008. Então foi quase 2 anos. Todo o processo levou esses 2 anos até a prisão. E assim, a mulher fazendo acusação e indo na polícia fazendo depoimento às crianças. E as crianças falando assim, não, meu pai nunca fez isso. Minha filha falando, não. Minha mãe falou que a psychic dela, né, como é que chama? Psicóloga? Não, psychic. Não, psychic é... A vidente. A vidente dela, ela pode explicar melhor, sabe, assim. A menina falou que não aconteceu, mas a vidente podia falar. Mas então, quando você foi preso, quer dizer, você falou que começou em 2007, 2006, não é isso? Não, eu fui preso em 19 de dezembro de 2008. Mas quando eu saí de casa foi no começo de abril, né? E você foi preso a título de quê? Qual foi o motivo da restrição de liberdade dada pelo juiz? Da restrição de liberdade? Não, assim, de eu ser preso? Uhum. Foi porque ela me acusou de eu ter molestado. Então foi antes do julgamento? Você não chegou julgamento? Eu não fui julgado, nunca passei por julgamento. Tanto que toda vez que eu estava para ir para o julgamento, eles mudavam de juiz, porque daí a contagem começava de novo de tempo. Então, assim, antes disso, de eu ter separado com ela, a gente estava num retiro de casais e tudo mais na Tailândia. E aí, nesse retiro, o tal do guru, né, que eu fui, ela falou, você tem que ir lá, eu fui, tudo bem. O tal do guru falou que ela precisava se prostituir para ela poder perder esse medo, essa inibição que ela tinha, sexual, porque ela foi molestada pelo pai, foi molestada pelo avô, pelos primos, pelos tios, então corria na família dela, né. Então, eu voltei para os Estados Unidos com as crianças, eu falei, fica aí, se prostitui e abraço, né. Aí, quando ela voltou, ela achou que a gente fosse voltar junto, né. Eu falei, não, você não entendeu, né, isso não ia rolar. Daí a mulher despirocou, né. Daí ela usou psicólogo e tudo mais. Assim, quando eu fui preso, eu nunca fui julgado, porque eu teria que ser julgado num período de 5 meses. Então, para não ser julgado, e eles poderem me atrasar e me forçar a ficar lá para sempre, a cada 4 meses e pouquinho, eles mudavam de juiz, então recomeça a contagem de novo. Então eu passei por não sei quantos juízes, não sei quantos promotores e tudo mais, e começava. Costa, foi uma espécie de prisão preventiva então, né? Porque foi esse julgamento. Preventiva. E entre a preventiva e até você ser liberado, quanto tempo isso durou? Foram 3 anos e 3 meses. Você foi 3 anos preso preventivamente, sem julgamento? Isso, no máximo eles só podem 5 meses, né? Mas no caso eu fiquei 3 anos, sendo que um deles foi um ano na solitária, né? Que eles me jogaram lá para me forçar
assinar, me colocaram numa cela toda cagada de um cara louco lá, sabe? Você ficou um ano em solitária. Dos 3 anos, você ficou preso um ano em O último ano eu fiquei na solitária. Cara, então, o que é interessante nessa história sobre a justiça, né, que a gente está falando, é que quando você imagina uma mulher chegando numa delegacia e conta uma história dessa, é uma coisa muito séria. Se fosse verdade, por exemplo, seria algo muito sério, que a gente íamos estar todos aqui revoltados. Sim. E, de repente, por causa de um ou dois, né, que também teve a psicóloga lá, por causa de 2 depoimentos que são simples de fraudar, você passou 3 anos na cadeia, sendo 1 na solitária. Sim. Como que a justiça chegou... a gente conversando um pouco antes, você falou um pouco sobre isso. Como que a justiça americana, que sempre foi um exemplo, né, de justiça que funciona, como que ela chegou num ponto de algo que qualquer pessoa com senso comum fala assim, não, isso é muito absurdo. Foi um ponto fora da curva. Essas 2 coisas que eu quero saber. A justiça americana está desse jeito? Como que ela chegou? E se o seu caso foi uma exceção ou se é a regra? Não, meu caso basicamente é a regra hoje em dia nos Estados Unidos. Tanto que, assim, quando eu estava lá, eu no final acabei ajudando várias pessoas lá, fiz trabalho como psicólogo para eles lá, centenas deles. E eu lia vários casos. Assim, obviamente tem os caras que estão lá por uma razão muito específica e eles realmente não devem sair de lá. Mas muitos eram acusações similares, porque o sistema de lá é um sistema que não tem a... como é que chama? Presunção da inocência? Não, presunção da inocência não existe mais também. Mas assim, você também não tem existe aqui, imagina. Imagina lá, né? E assim, né, acontece o seguinte, você também não tem aquele estado de limite de uma acusação. Então, a pessoa pode vir 30, 70 anos depois fazer acusação e você vai ser preso. Aí você vai ter que provar que você não fez. Então não prescreve. Não prescreve, obrigado. Não tem prescrição. Não tem prescrição da acusação. E você provar algo que aconteceu há 80 anos é diferente de provar algo que aconteceu... Sabe, e assim, no meu caso, eu entrei com 12 acusações, né? E eu provei 8, 4 de jogou fora. Daí ela pegou e falou, não, mas foi o seguinte, não, eu errei de dia e de local, foi nesse local, não sei mais o que, eu fui lá e provei de novo que não era, o juiz jogou, não, então assim, ela pode continuamente... É o recall das delações no Brasil. Igual o recall. Então assim, de forma atemporal e criando acusações e a justiça acolhe. Não importa qual acusação que for, ela tem que acolher. Porque o caso não é mais ela contra mim, é o Estado contra mim. Igual o Brasil. E por que a justiça lá está contra você? Não só você, mas assim, contra todos você. Esses... Por que eles agem dessa maneira, sendo que... Então, para aquele negócio que eu comecei a falar, você está numa situação que você é uma ficha de monetização política, porque os juízes são eleitos. Então o cara usa você, eu prendi o Costa, eu prendi outro cara, mandei isso pra cadeia, mandei pra prisão, mandei não sei mais o que, o cara tá incondicional, eu sou o bastião da moralidade. Aí ele se candidata à presidência da República, provavelmente. Não, mas mesmo para ser juiz... Para ser juiz não... aqui, né? Então, o cara, no Brasil. Então, é basicamente isso. Então, o cara, ele usa essa ferramenta para falar, olha quantas pessoas eu tirei da rua para a sua segurança. Então, nossa, esse cara colocou... Só que você vai ver, uma quantidade gigantesca das pessoas são realmente inocentes. Né? E não é assim como um caso de assassinato, você tem que ter um monte de prova. Nesse caso é um caso que é completamente abstrato e você não precisa de provas, você precisa de um acusador. Um acusador é uma pessoa que está sendo acusada, e essa pessoa que está sendo acusada, ela não tem como se defender, muitas vezes, e você pode produzir provas, que era o que a minha mulher fazia, ela produzia a prova, e as pessoas iam produzindo provas, e você ia ter que se defender, sabe? Então, é uma coisa que é quase impossível você se defender. Então, eu fiquei curioso, primeiro assim, como você conseguiu a sua liberdade? Né? Eu tive que assinar no final, porque é o seguinte, meu pai, depois de 3 anos e pouco, meu pai teve um AVC, estava com diabetes, estava fazendo hemodiálise, meu primo morreu, outro tio morreu. Eu peguei e falei, espera um pouco, eu vou ficar aqui dentro 10 anos brigando para poder provar para meus filhos que isso não aconteceu com eles, que a moral de tudo é para os meus filhos saberem que eles não passaram por isso, tá certo? Quando eu entrei na cadeia, em 2008, eu tinha 36 anos, tá certo?
Então, eu não era mais criança, eu tinha capacidade psicológica, emocional e física de poder passar por aquilo. Minhas crianças passarem pelo abuso psicológico e emocional que eles passaram, né, é completamente absurdo. Então, minha briga era para que eles soubessem que isso não aconteceu com eles. E continua sendo, porque a vida deles, com certeza, tem um afeto, foi afetada de certa maneira por causa disso, de inúmeras maneiras. Então, minha briga é que um dia eles possam saber que isso não aconteceu com eles. Não que eu sou inocente, mas que isso não aconteceu com eles. Que eu sou inocente, mas eu falo assim, não importa o que as pessoas achem, eles precisam saber no final que isso não aconteceu com eles. É a única coisa que eu quero que eles saibam. Costa, Fala. Eu ia fazer uma pergunta aqui, baseada até numa live que a gente... Live não, um programa que a gente fez aqui, num livro que você recomendou e que o Luciano Pires recomendou. Você falou que ficou 1 ano na solitária. Isso. Preventivamente, porque você não foi condenado. Vingança do promotor, inclusive, que eu falei então, pra ele... Fala. Foi porque o promotor ele falou assim, se assinar isso aqui agora, você vai no Thanksgiving, você vai pra casa amanhã. Eu falei, falei pro advogado, fala pro cara pegar isso aqui e enfiar no... Daí no dia que era a proposta de eu voltar e assinar e querer ir pra casa. Eu falei, não vou brigar. Aí, na madrugada seguinte, os caras me jogaram na solitária. Então, eu queria explorar esses dois pontos. Só contextualizando isso aqui, ele pediu pra assinar pra você se declarar culpado. Pô, então... Daí você vai embora amanhã, né? Porque eles queriam me liberar. Porque se eu fosse pra julgamento, ia ser muito ruim pra eles, sabe? Então, por isso que eles ficavam mudando a data e tentando me fazer eu assinar. Pô, me ofereceram mais de 20 vezes pra eu assinar o negócio, sabe? Esse ponto tá botando... 3 dias depois que eu tava preso, me falaram, pô, assina aqui, você vai pra casa amanhã. Eu falei, nego, na boa, meu. Se eu fosse culpado, você não fazia isso, bicho. Então, esse ponto que você tá botando é muito importante, vou começar de trás pra frente, então, porque hoje existe uma proposta no Brasil que é exatamente isso, que é o acordo de não persecução penal. Então, não há persecução penal por parte do Ministério Público, o cara já assina e vai pra casa, ele já assume o culpado e não precisa passar por um julgamento. Seja de júri ou de... enfim... E aí o promotor que fala, não, ó, fala que é culpado, pega 2 anos e tá tudo certo. Tem ali um intervalo que é de 4 a 8 anos, mas é isso. Só contextualizando uma coisa em relação ao que você vai falar, eu mais ou menos tenho uma ideia que você vai falar, mas o que está acontecendo é que os advogados, hoje em dia, eles estão unidos com os promotores para acelerar isso daí, porque o cara, ele cobra para você o trabalho de fazer o caso inteiro, como se ele fosse a julgamento, aí ele já faz o acordo com o promotor, chega para você e fala, pô, falei com o cara vai dar uma força para você, não sei mais o que, então você foi lá condicionar os 3, 4, 5 anos, não sei mais o que, aí o cara recebe o dinheiro, o promotor fica, botei mais um bandido na linha, o advogado fica e os caras não fazem uma racha e a juíza tá junto. Isso daí é o sistema se transformou nisso. Para mostrar a eficiência, né? Para mostrar a eficiência deles. Né? Só o ponto da questão do Luciano, do livro que o Carlão falou, que é o estupro da mente. Quer dizer, quando ele te bota na solitária, a gente viu que uma das técnicas utilizadas até de guerra é a coerção mental, que o Luciano chamou de menticídio. No livro, né? E ele usa de 3 pilares nisso, que é o isolamento, outro a fazer você perder a esperança e terceiro você ter uma pressão contínua. Imagina que uma solitária 1 ano seja isso. Você acha que esses instrumentos de prisão preventiva, de pressão contínua e de isolamento para você perder a sua esperança ali, era para você assinar um acordo, se declarar culpado e o sistema ser eficiente. Como você brigou com isso dentro da solitária 1 ano? É verdade. Deixa eu só perguntar, e qual que era o acordo, que eu fiquei curioso? Já respondeu. O que eles queriam? Que você declarasse culpado? Que eu declarasse culpado, ponto. Tanto que quando eu tive que assinar que eu era culpado, como eu fiquei muito tempo, eles tiveram que literalmente na minha frente pegar uma tabela e falar preso por tanto tempo, crime. Fizeram basicamente um gráfico assim, tipo X e Y, né? Então a gente vai ter que falar que você fez esse tipo de crime para poder cair, porque senão eles incorrem em crime de prisão indevida. Entendeu? Então a gente vai pegar literalmente uma tabela na minha frente. Então a gente vai falar que você fez esse crime porque cai justamente nessa data de período de tempo que você ficou. Entendeu? Então é uma mistura de utilitarismo com tecnocracia, né? É utilitarismo penal. Você olha e fala assim, isso é justiça. Só de você contar, eu falo, quanta justiça. Sabe? E a sua pergunta Mas como que você sobreviveu? Como sobrevivi, então. Teve alguma coisa... Então, assim, o que realmente algumas coisas me salvaram, né? Primeiro, assim, Cara, eu devo ter lido a Bíblia, sei lá, 6, 7, 10 vezes, não sei. Então eu lia muito,
Provérbios, então, é fácil, porque tem a quantidade certinha no mês ali para você poder ler, então fica fácil você fazer a conta. Então, Provérbios, Salmos, depois você lia mais sempre um outro capítulo da Bíblia eu ficava lendo. E como eu tenho várias formações, eu sabia que se eu não fizesse alguma coisa para alguém lá dentro, eu ia completamente pirar, né? Então, basicamente, eu montei um curso de reformatação de vida das pessoas. Então, as pessoas estavam lá, eu pegava e falava assim, qual que é o seu problema, tal, eles traziam um problema para mim, eu dava o material para eles lerem, eles voltavam para mim, uma parte da Bíblia também para eles lerem, para poder tá alinhado. A gente começava a fazer essa formatação, dava sempre entre 10 a 15 páginas, dependendo do caso da pessoa, e a gente fazia, tipo, você vai voltar, se ele fosse ser liberto, né, por uma condicional, tipo, se ele ia voltar para estudar, se ele ia tentar fazer algum outro curso, eu tinha acesso a pessoas que me passavam cursos que eles podiam fazer, então eu usava amigos meus lá de fora, inclusive para arranjar trabalho para eles, mas também para procurar sistemas que eles pudessem entrar e ao menos ingressar no mercado de estudo, né? Então eu já sabia quais eram os sistemas, então eu já passava esse sistema para eles, mostrava todo esse planejamento, o cara vai comprar uma bicicleta porque ele não tem carteira de motorista agora, ele vai fazer o AA, o Alcoólicos Anônimos, ele vai fazer isso, então a gente montava toda essa planilha de trabalho com os pais, como é que ele ia fazer, tal, aí entregava para o promotor, e muitas vezes, se não todas as vezes que a gente fez isso, teve uma redução drástica na pena da pessoa, que ele ia para a prisão, pegou só condicional, teve um que ia pegar 5 anos e meio de prisão, ele pegou tempo servido, então no final ele acabou ficando só 1 mês na prisão, saiu da condicional e tal. Então assim, e tinha muitas pessoas, inclusive alguns guardas, falavam assim, pô, mas cara, por que você faz isso, Costa? Esses caras podem sair e cometer um crime. Eu falei, cara, eu tô lendo a peça que foi entregue pelo promotor, tô vendo algumas falhas, eu tô ajudando a entrar nessas falhas, ajudando a pessoa a ter uma meta na vida deles. A partir dessa meta a gente cria todo um tema como é que ele vai alterar a vida dele. A gente criou esse programa, ele entregou, o juiz aceitou e sai. Agora, se ele vai fazer isso, não é ele com Deus. O meu compromisso com Deus era ajudar o próximo, ajudar o próximo. Agora, o que ele vai fazer a partir daquele momento já não é mais comigo. Quer dizer, você superou a questão da solitária com a Bíblia e trabalho. Eu estudava muito a Bíblia, orava bastante, eu fazia bastante exercício também, né, para poder, sabe, você dar uma liberada, né, em toxinas, em tudo que você tinha também, né, mas também mentalmente você dá uma cansada mentalmente um pouco, e trabalhar com essas pessoas, né. Cara, eu sempre falo, hoje eu tenho o privilégio, assim, privilégio entenda de uma maneira assim, se eu tivesse tido a oportunidade de passar 3 anos na praia, eu teria escolhido. Não estava disponível na época, sabe? Então, eu falo privilégio porque assim, eu tive contato com os mais diversos tipos de pessoas que você possa imaginar e eu consegui entender o ser humano de uma maneira que poucas pessoas hoje conseguem entender, tá? Pela posição privilegiada dessas pessoas terem confiança em mim, de contar tudo sobre a vida deles e não tem um caso, por mais macabro que você já ouviu falar, que você conte a mim, que eu não conheço uma versão. Que eu conversei com centenas, se não alguns milhares de pessoas lá dentro e ajudei todos que eu podia, né? E por causa disso, eu tenho uma leitura das pessoas de uma maneira muito diferente do que eu tinha antes de entrar na cadeia. Pô, será que eu sou uma pessoa, vida, né? Será que eu sou uma pessoa melhor hoje do que eu era antes? Com certeza eu sou. Eu tenho um amor pela vida, eu tenho um amor por Deus, porque assim, eu vi que sem Ele lá dentro eu teria me matado, com certeza. Você pensou em se matar? Nossa, quem não pensa? Eu quero saber uma pessoa que tem 30 anos de idade, não precisa nem dizer, 30 anos de idade, que nunca pensou em se matar. Eu quero conhecer uma pessoa. Eu dei uma palestra sobre isso uma vez, num convento lá em Arujá. Para os padres, que um padre me chamou para falar lá, eu falei, vou falar sobre S, todo mundo achou que era sexo. Eu falei, não, sobre suicídio. Eu falei, quero saber um de vocês aqui que nunca pensou nisso, e se falar, eu sei que você está mentindo. Porque todo mundo já passou dificuldades, e a sua mente te leva para um lugar uma hora que você não tem mais saída, e o seu inconsciente fala, minha única saída agora é me matar. Porque você não quer experienciar aquela dor, porque é um desconhecido tão grande, mas você sabe que é doloroso, você não sabe se você vai aguentar. Então sua mente te joga para lá. E para mim, a técnica que eu usei, além de que eu orava muito, rezava muito, pedia muito para Deus me ajudar e me guiar, eu notei que
era uma ferramenta excepcional para mim. Então, toda vez que esse pensamento aparecia, eu falava assim, o que está acontecendo agora? Porque muitas vezes aparece do nada, tipo, do nada, entre aspas. Fala, espera um pouco, você está aparecendo, tem alguma coisa que eu estou sentindo, que eu estou passando e eu quero saber o que é. Então, eu buscava saber o que era, eu falava assim, eu sabia, é falta dos meus filhos, né? Então, que é uma falta tão grande, eu não vejo meus filhos há 14 anos, não tenho notícia deles. Então, assim, até hoje, o pensamento vem, mas eu sei lidar com uma maneira quase imediata. Então, assim, pum. Então, assim, qual que é? Ah, não é isso. Então, beleza, porque você não quer sentir, é uma dor tão grande, eu não desejo para ninguém isso daí. Então, assim, e a sua mente, ela também não quer sentir, ela não quer que você sinta, ela quer te proteger. Só que ela cria um cenário, que é o pior cenário possível, que é você perder a sua vida, que é o presente mais lindo que você tem, que Deus te deu. Então, você se sentiu morto lá dentro? Eu não me senti morto porque, assim, eu ocupava meu tempo de uma maneira muito eficiente com todas as pessoas. Eu sempre estava ajudando alguém, sempre ajudando alguém. Tanto seja guardas, seja as pessoas que estavam lá dentro. E, assim, eu já ajudei guarda desde perder peso, com problema familiar, a arranjar médico, assim, porque eu conhecia muita gente na cidade. Eu fui bombeiro voluntário, era paramédico voluntário, eu era diretor do programa de esporte para 5 mil crianças da minha região. Eu dava aula em colégio, eu fui fundador de 3 escolas, e daí casualmente... Isso não pesou a favor de você? Então, daí casualmente, as únicas, tendo acesso a milhares de crianças todos os dias, o dia inteiro, as únicas que eu fui acusado de molestar foram meus filhos, e todas as outras vieram a meu favor me defender. Então você fala assim, espera um pouco, você durante... Eu cheguei na minha cidade em 95, em 2008 eu fui preso, né? Então, 95, pô, aí de todos esses anos, sabe, de 13 anos que você tá lá, daí você fala assim, pô, espera um pouco. O cara lidou, sabe, na minha cidade, nas cidades, então assim, o cara era diretor de um programa, o cara fala, e de, sei lá, 10, 20 mil crianças que eu tinha contato, só as minhas. Mas assim, o cara que faz isso é um cara que ele tem um problema, e o cara que tende a repetir isso inúmeras vezes. Sim, claro. Sabe? Então, assim, e todas elas vieram a meu favor. Basta uma acusação verdadeira para começar a aparecer. Não, e eles colocaram vários casos, né? Eles colocaram no rádio, na televisão, em todos os programas de escola. Você conhece essa pessoa? Se você teve algum contato com ela que não foi apropriado, vem e reporte na polícia. Várias foram. Ainda estímulo. Várias foram reportar que eles me conheciam e que eles sabiam que eu jamais poderia fazer isso. Então, seu caso também teve uma grande repercussão. Aí, pô, os caras falaram, um pouco, meu. Seu caso também teve uma grande repercussão midiática, então. Teve no Brasil e no mundo inteiro. Tanto que até uma história muito engraçada, o melhor amigo e vizinho do meu irmão em San Diego, o cara foi Marine, ele foi promotor do estado, foi advogado, o cara foi... depois ele foi promotor da parte de San Diego toda, né? E eu conhecia, o cara vizinho, a gente estava sempre saindo junto, tal, pedalando. E quando começou, o cara falou, olha, sabe, ele foi me dando alguns, tipo, o meu divórcio, falou, não, vai assim, vai assado, vai dar tudo certo, né? Daí quando eu fui preso, o cara falou, é impossível esse cara ter sido preso, né, meu? A lei não funciona assim, eu conheço a lei, né? Daí a minha história foi indo, e ele falava pra mim assim, eu não entendo, cara, eu não entendo como é que isso está acontecendo. E tanto que no meu retorno, eu liguei pra ele, né, falei assim, hey Randy, cheguei no Brasil, queria te agradecer a força que deu pro meu irmão, foi super estressante, não sei o que, cara, de coração agradeço, né. Ele falou, vou te dizer uma coisa, cara, você conhece a minha história, tudo que eu já passei, tudo que eu já fiz, o cargo que eu ocupo no governo, eu sou promotor, cara, do estado. Se eu tivesse vendo um filme e tivessem passado a tua história do jeito que eu vi, cara, eu ia desligar e falar, a lei não funciona assim, isso aqui é uma invenção, a justiça americana não é assim de maneira... Eu falei, cara, mas eu tô vendo tudo acontecer com você todo dia, eu não acredito que isso tá acontecendo. É coisas assim inconstitucionais acontecendo. Casos deles mudarem minha fiança foi a fiança mais alta da história da humanidade, 75 milhões em dinheiro. Mas se eu tivesse esse dinheiro... Mais que o Michael Jackson? O Michael Jackson foi 3 milhões, paper bond, que ele pagou 300 mil, saiu. Qual é a diferença? 3 milhões a sua foi? 3 milhões, só que ele pagou 300 mil, que era paper bond, 10%. Tranquilo. 75 mil em dinheiro.
E até fiquei sabendo que em dinheiro significa você tem que trazer o dinheiro. Você não pode nem fazer uma transferência, tem que ser em dinheiro. Você não conhecia o Gedel na época, né? Pô, meu Deus, eu peguei eu falei o seguinte, cara, se eu tivesse essa grana de sacanagem, eu trazia em moeda de 1 centavo. E derramava na frente da juíza. Pô, meu, uma coisa assim. É pra não pagar mesmo. É pra não pagar. Mas, então, cara, qual que era a influência que a tua ex tinha? Então, a minha ex-mulher, eu vou te adiantar, provavelmente a pessoa mais inteligente, assim, o Arthur eu conheço um cara excepcional, um conhecimento, lê 200 livros por vez, aquilo... Mas ler livro não quer dizer nada. Seu nível tá baixo, velho. Você precisa conhecer mais gente, meu. Pô, então vocês me ajudam aqui, né? Eu tinha um professor que falava assim, lê uma coisa, entender a outra. Não adianta nada ler tudo isso. É verdade, né? Então, né, que nem ler Marx e entender Marx, né? É mais ou menos isso. Mas assim, ela é a pessoa mais inteligente que eu já conheci, só que ela é o Einstein do mal, né? Então, assim, ela tem uma capacidade, assim, gigantesca de manipular o negócio dela. Eu sei de histórias, inclusive, do ex-noivo dela, que hoje é um grande amigo meu ainda. Ele podia montar uma associação. Não, cara, você não faz ideia. Tanto que teve precisa de três, eu acho. Não, deixar o terceiro. Não, tem vários ali, cara. Ela descobriu, depois que ela terminou o noivado, o namoro com esse cara, ela descobriu que ele estava namorando uma menina. Ela viajou o mundo atrás do cara para descobrir a vida dele, porque ela tinha muito dinheiro, porque ela era uma modelo muito famosa, põe capa em todas as revistas, modelo muito famosa, né? Aí ela foi atrás, achou a menina, fez um negócio lá para poder ser amiga da menina, a menina pegou confiança nela, aí ela começou a contar e começou a jogar assim, até a menina descobrir que ela era a noiva do outro cara. Aí ela falou pro cara, poxa, não sei mais o que, tal. Daí a menina falou, eu destruí a vida deles, tipo, homewrecker, eu destruí aquele lar. Então, a menina, no final, era uma modelo também, acabou por morar debaixo de uma ponte, ela destruiu a vida da menina, acabou com a vida da menina. Eu acho que pode ser psicopata, não sei. Ela é. Eu tô com uma impressão. E assim, eu sou médico. E ela fazia isso com várias pessoas, assim, tipo, se você não fizesse o que ela queria, ela te destruía com todo mundo, cara. Ela fazia isso com professora de escola e tudo mais. Mas o que me assusta vendo aqui a história, quer dizer, a história de como o sistema pode ser falho, né? Porque, pelo que eu entendi, e me corrija se eu estiver errado, toda essa acusação começa, todo o julgamento, todo o teu drama começa com a acusação da sua ex-mulher baseado num relatório, num parecer de uma psicóloga. É isso. Só. Sim. E essa psicóloga, coincidentemente, era a nossa mediadora de casamento. A gente estava com um problema de casamento, eu fui na mulher, ela pegou e falou, realmente vocês dois não vai, realmente, olha, vocês estiverem pensando em divorciar, pô, uma boa oportunidade, né? Daí ela falou, volta na semana que vem pra gente dar continuação no tratamento. Tem umas palavras que eu erro, cara, que é tradução do Google aqui, às vezes não vai. A Google que dá umas patinadas, o Wi-Fi não chega no tempo, né? Mas aí eu fui lá na semana que vem, tava falando com ela, né? Pô, eu falei, ela falou, realmente, pô, vocês dois realmente não tem compatibilidade, sabe? Pô, mas vamos pensar nas crianças, pô, é por que eu tô aqui, é por isso que eu pedi essa reunião, tá? Pô, beleza. Daí tava acabando aquele tipo de despedida, ela falou, pô, então, sabe, agora que você vai ficar solteira e tudo mais, eu também tô, a gente podia sair pra tomar um drink, se conhecer melhor. Daí, obviamente, eu cheguei em casa, contei pra minha ex-mulher, falei, olha, essa mulher falou que a gente precisava sair com ela, que agora ia ficar solteira. Minha mulher, obviamente, estourou e tudo mais. E com o tempo passou, a gente acabou se separando e tudo mais, e minha ex-mulher, não fez o que uma pessoa na situação dela fez. Foi na mulher que estava com raiva de mim, que era psicóloga, levou minhas crianças e fez a mulher fazer acusações contra mim, porque a mulher já estava com raiva de mim, né? E ela acabou, no final, ela acabou fazendo isso com outras famílias também, de amigos meus, inclusive o Jeff McGraw, que foi uma peça super importante em provar que essa psicóloga era uma louca, né? E descabida da profissão. E ela acabou perdendo a licença dela, porque ela estava fazendo isso comigo, com o Jeff e mais 3 outras pessoas na cidade. Então o juiz viu, tirou a licença dela, deu a guarda das crianças para os pais, ela teve uma punição lá, perdeu a licença. Aí depois disso, só que ela continuou trabalhando como psicóloga. Então, como ela continuou? Em outro estado? Psicóloga. Só isso, colocou na porta bota a placa. E vai indo, sabe? E vai chamando as pessoas, porque, sabe, não é que ela estava anunciando na televisão. Ela botava na porta dela, funcionava uma pessoa, eu sou psicóloga, ia tratar as pessoas, né? Então, qual que foi o problema?
ela passou a destruir a vida de outras pessoas também, porque a mulher é uma incompetente, uma louca, uma psicótica, né? Aí uma amiga minha que trabalhava para o Estado como psicóloga, a Juniper, que é uma pessoa absolutamente capaz e assim, de um coração maravilhoso, ela pegou e falou, essa mulher a gente precisa parar. Ela entrou com um processo contra essa mulher para pedir a prisão dela. E ela, só que não foi só uma vez, ela pediu isso 4, 5 vezes. Toda vez que ela pedia, era engavetado. Os caras falaram, não, vai ter que ser engavetado. Aí um dia ela chegou e falou, tu pediu um requerimento, eu pedi a prisão dela, a mulher tá fazendo isso, vocês não fazem nada, o que tá acontecendo? Os caras falaram assim, se a gente abrir e prender essa mulher, o caso do Costa abre. A gente não pode isso. Então, se meu caso seria destruído o meu caso, aí imagina a ação que eu não coloco no Estado, prendo juiz, promotor, policial, detetive, daí todo mundo vai preso. Quer dizer, não era uma coisa pessoal, né? Quer dizer, o sistema tinha interesse na narrativa da sua história. Sim, eu acho que eles cometeram tantos erros, que por isso que eles ficaram tão desesperados para assinar logo esse mandato. Inclusive, vamos dizer assim... Mas 3 anos, né? Vamos dizer assim, vamos dizer que é uma possibilidade, porque só para a gente não ter que entrar numa parte legal, mas vamos dizer que tem uma possibilidade que a minha ex-mulher estava tendo um caso com o juiz do divórcio, que foi a pessoa que me deu ordem de prisão. E ele falsificou um documento, que ele mandou o documento, chamando para uma audiência. Eu fui com meus pais estavam comigo na audiência, que eu estava morando na Califórnia, em San Diego, fui para Arizona com meus pais, chegamos lá de manhã cedo na audiência, e aí eu vejo minha ex-mulher lá, e ela se comportando de uma maneira muito estranha, né? Beleza, até aí tudo bem, né? Ela era muito estranha, né? Mas ela estava extra estranha, né? Aí na hora que entra o juiz, aí ela começa a dar uma olhada, eu falei, ih, rapaz, aqui tem alguma coisa, né? Na hora que o juiz entra, e ele vai se direcionar a ela, ele se direciona a mim como Mr. Costa, e a ela como Angie, que é o apelido dela. Aí eu falei, Uma cara dura. Não sei. Aí eu falei, Isso pode? Minha mãe, eu juro, minha mãe virou pra mim e falou, tá comendo. Minha mãe, ela falou mesmo, tá comendo. E aí, deu 2 minutos o cara assim, você trouxe os $5 mil que eu mandei você trazer? Eu falei, como assim, cara? Você mandou aqui que eu trouxe a documentação que você mandou da última vez. Ele falou, não, eu mandei uma carta pra você pedindo $5 mil de não sei o que. Então você tá preso. Eu falei, mas como assim? Que endereço que você mandou? Eu mandei na caixa postal 1298. Eu falei, só que eu não tenho essa caixa postal há mais de 6 meses, você sabe disso, que eu entreguei um documento de onde eu estou morando, estou recebendo documentação. Ele falou, não importa, você trouxe o dinheiro ou não trouxe? Não, está preso. Então o que ele fez chama entrapment, que é completamente fora da lei. Você não pode criar uma situação que a pessoa não tem como se defender e se preparar, você prendê-la e sem ela poder se defender, foi o que ele fez. Então assim, o caso já começou assim, aí eu fui pra dentro, aí o detetive, ele me ameaçou, jogou cadeira, falou que ia me encher de porrada e tudo mais, e eu quero meu advogado, eu quero minha ligação, não sei o quê, eu vou te jogar, você vai se aprodecer aqui, jogava cadeira na parede, pegava um negócio, documento, batia na mesa do meu lado, queria me espancar, e eu falei, cara, eu quero meu advogado. Você acha que você foi um prato perfeito pro sistema? O sistema precisava de um perfil como o seu? Sim, precisava, porque assim, primeiro assim, era uma pessoa que eles entenderam que eles estavam fazendo a coisa certa. Eu até entendo a posição deles, que a minha ex-mulher, ela montou de um jeito que os caras acharam que eles estavam certos, né? Só que daí no andar da carruagem os caras falaram, e agora? Aí eles não podiam mudar mais para trás. Se eles dessem um passo para trás, cara, aí eu quebrava o Estado. Você acha que essa narrativa montada, que já vem ao longo do tempo, assim, a gente sabe de onde vem as bases, né? Aliás, você falou do base, eu lembrei da escola base, que opressor oprimido, sabe? Essa coisa que o peso por ser uma mulher, ter feito essa denúncia, foi muito pior para você, porque se tivesse sido ao contrário, por exemplo, assim? Ou você acha que nesse caso não teve influência? Não, assim, eu acho que é assim. Desculpa, eu até te interrompi, estava terminando. Imagina. Mas é assim, a narrativa dela foi muito bem estruturada, eu até brincava, porque acontecia tantas e tantas e tantas vezes, eu vi lá dentro da cadeia, só pra dizer assim, eu fiquei na cadeia, eu nunca fiquei na prisão, porque eu não fui julgado, depois fui transferido para o Brasil, então eu não passei por julgamento, eu não fui julgado à prisão, então eu... Não era aquela coisa de filme? Eu não estava condenado, eu estava aguardando julgamento, então eu estava em custódia, que chama, né? E até por
é engraçado, né, que pessoas que estavam tendo, que chama remand, então que estavam tendo uma outra acusação que foi descoberta depois de serem presos, eles voltavam para a cadeia para serem julgados por aquela lá. E eles falavam que a cadeia era 1 milhão de vezes pior do que a prisão, porque na cadeia você não tem nada, você tem uma cela com 3 negros dentro dela, tem 7 metros quadrados e de lá você não sai. Eu nunca saía para pegar sol, eu ficava preso lá dentro. Então eu fiquei 3 anos e quase meio preso, né? Dentro de um lugar que você não tem televisão, você não tem vitamina, você não tem livro, você não tem nada. Você está lá, né? Então, assim, o contexto eu sempre digo assim, tem um livro do submundo que eles ensinam essas mulheres a fazer essa acusação, porque tinham centenas de pessoas lá dentro com acusações similares à minha. E um deles, inclusive, que é amigo meu até hoje, que a ex-mulher dele acusou, mas já tinha acusado o marido antes dele e o marido depois dele. Era exatamente a mesma acusação, sem tirar uma vírgula. E o sistema acolhe e pronto. Então, assim, o sistema falha, mas nesse caso eu já vi que o sistema não estava falhando. O sistema estava compactuando, funcionando como um promotor daquela ferramenta, tá certo? Porque para eles era importante, que era uma moeda de troca na época de eleição, porque os promotores de juízes, etc., são eleitos pelo voto, e quanto mais gente eles dizem que eles tiraram da rua e protegeram a população, melhor eles são vistos dentro da comunidade. Então eles acarretam, consequentemente, mais votos. Ou seja, né? Não é uma questão de eu fiz mais justiça, eu tirei gente da rua, se foi injusto ou não. Então, mas essa é realmente o sistema que eles usam. Então, o capital político e essa questão do feminismo também influencia. Sim. Olha os caras que eu estou tirando aqui, ó. Sim, são todos predadores, são todos... Você tem 2 movimentos aí, você tem o feminismo e você tem o psicologismo. Sim, que é assim, a psicologia como uma ciência reina que se ela determinou um parecer, aquilo vale mais do que uma investigação, uma busca mais concreta. Do que o senso comum de um cara que é curioso, que tem uma vida, uma história. Só fazendo agora abrindo um pouco... Eu, curiosamente, assisti ontem uma série da Netflix que chama Na Cola dos Assassinos. E você vê que é justamente o oposto. Porque, assim, os caras precisam pegar materialidade em cima de materialidade para botar um cara que come pessoa, assassino, exatamente. Que mata a pessoa e come depois na cadeia. É justamente o oposto, né? Dessa... Mas toda instituição humana, né, ela vai se corrompendo, né, e o mal consegue entrar ali de uma forma que, na verdade, a justiça hoje pune muito mais quem é menos mal e muito menos quem é mais mal. E olha só que interessante a sua história, não sei se você provavelmente já pensou nisso, mas você foi acusado, é o que você falou, tanto faz se as pessoas acreditam ou não, mas uma pessoa que foi acusado com pouca prova, com poucos elementos, entrou lá e ajudou um monte de vida, fez justiça que a justiça não estava fazendo, né? E de certa forma, porque todo mundo tem direito à justiça, não é? Do tamanho do que você causou. Então é muito interessante que quando você percebeu, eu não sei se você antes já era envolvido com coisas jurídicas, que você falou assim, cara, eu imagino que na primeira prisão você falou, não, eu tô na América, aqui não vão fazer uma injustiça desse tamanho, é só eu provar aqui e tal. Quando que você falou, putz, não é assim como eu imaginava, não é... Na verdade, foi na hora que eu vi que eu fui preso por aquele juiz, porque na hora que ele chamou a minha ex-mulher por um apelido, falei, cara, isso aqui não vai acabar bem, não vai acabar bem. E para contextualizar o que você acabou de falar em relação assim, grandezas de crimes, né? O meu crime, eu basicamente pegaria a pena perpétua. Tá certo? É que se fosse um crime, se fosse real, eu concordo, inclusive. Teve um cara que eu conheci lá, chama Joe Cervantes, né? Pode procurar depois. Um cara que eu trabalhei com ele psicologicamente, inclusive porque o cara, no final, que estava querendo se matar, e por uma razão bem óbvia, porque o cara cometeu um monte de erro e pegou 512 anos, ou eu acho que 32 vidas, uma coisa assim, né? E ele é um cara, assim, deplorável, mas eu conversava muito com ele porque eu queria entender o que passa numa cabeça de uma pessoa dessa, porque assim, como é que você chega num ponto desse, como um ser humano, né? Ele abusou de várias crianças de 10, 11 anos de idade, né? Então, assim, tem pessoas muito do mal. Inclusive, tinha um cara, quando eu estava na solitária, que era um moleque de 18 anos de idade, estava do meu lado. E ele está sendo acusado de assassinato. E
E eu fiquei sabendo, que estava vendo na televisão, estava na notícia, falava assim, pô, encontraram o corpo de um cara carbonizado e tal. Pô, daí você olhava na fogueira, tinha uma perna, não sei, tinha uns braços todos meio queimado. Aí eu olhei e tinha a perna do cara dava para fora. Desculpa, gente, é meio gráfico, mas infelizmente é assim, né? E tinha a tatuagem do cara na perna. Daí eu olhei a tatuagem e falei, pô, eu conheço esse cara. Era um cara que tinha acabado de sair numa condicional, né? Aí o moleque na cela do lado, ele pegou e falou, não, pô, eu quero falar para você o que aconteceu. Eu falei, cara, meu, não precisa falar comigo, fala isso pro teu advogado. Ele falou, não, eu preciso falar para alguém. Daí eu peguei e falei, meu, mas eu posso pegar o teu caso e contar e os caras vão melhorar o meu caso, porque eu contei e vão ferrar com você. Ele falou, você não vai fazer isso, eu já ouvi de falar de você, você não vai fazer isso comigo, eu sei que você vai me ajudar. Eu falei, tá bom, então conta. Aí o cara contou, meu, detalhe por detalhe, assim, meu, uma coisa assim, abismal ao ponto que o ser humano pode chegar, né? E o cara pegou, acho que 25 anos. Então, assim eu não estou comparando crimes, assim, eu não tô querendo chegar porque isso não é minha função, eu também não vou fazer, porque eu acho que uma tem um absurdo ou mais absurdo que o outro, isso não importa, mas ambos são absurdos, né? Mas um cara que tirou realmente uma vida de uma pessoa, sabe? Então, assim, você vê situações como essas, né? E você, sabe, você tem que, no meio que nem como eu, paramédico, você tem que olhar de fora, você tem que observar que se você tentar entrar no negócio, você emocionalmente você não consegue lidar com uma situação dessa, né? Você acha, Costa, que a promotoria ela não estava interessada em descobrir a verdade? Você acha que ela estava apenas interessada em gerar uma acusação bem-sucedida? Sim, correto. Inclusive eu vou até abrir um aspas em relação a isso que você falou. Depois que me divorciei da minha mulher, depois eu acabei namorando com uma amiga minha, a gente estava pensando em se casar, e eu estava morando com ela e com os filhos dela, que eu vi ela fica grávida e crescer e tudo mais, tal. As crianças crescerem, eram amigos meus filhos, melhores amigos, crescemos juntos, mesma escola, tal, né? E aí, quando eu fui preso, eu vi o relatório, então assim, não é que me contaram, eu vi o relatório, que chegaram pro ex-marido dela, que depois eles acabaram voltando depois, por uma história muito comprida, que o cara ameaçava ela e tudo mais, muito triste, mas acabou voltando com ela, e chegaram pro cara, falou, pô, se tem alguém nesse mundo que vai querer passar por cima do Costa, o marido dessa namorada, que é a ex-namorada dele, né? Aí ele chegou pro cara e falou, meu, conta pra mim como é que o Costa abusou dos teus filhos, né? O cara assim, tipo, não, será que o promotor? O detetive que trabalha pro promotor, tá, né? O detetive. Chegou e falou assim, e conta pra mim, né? Isso aconteceu, né? Conta pra mim, dá uns fatos aí. Aí tá no relatório, o cara falou, olha, o negócio é o seguinte, se eu falar e eu mentir que isso aconteceu, a minha mulher e meus filhos jamais vão falar comigo de novo, porque esse cara, quando tava aqui, ele foi um pai exemplar para meus filhos, fez tudo para eles, e meus filhos jamais me perdoariam se eu falasse isso dele. Então, assim eles não tinham... Prova não faltava, né? Não tinha prova para fazer. Então, assim, a ex-mulher ficava fabricando provas, e mesmo o juiz, ele falava assim, isso aqui é impossível, tá acontecido, jogava fora. Não, foi outro dia, foi em outro lugar, e fazia outra batelada, né? Assim, eram 4, eram 6, eram 8 que ela fazia de vez. Aí, pô, eu conseguia provar uma delas, outros, o juiz falava, meu, impossível, isso ter acontecido nessa data, eu já jogava fora. Aí, mas só que toda vez, assim, começou com 12, depois vieram 6, depois vieram 8, depois vieram 4, pô, e você ficava brigando, você ficava nessa. Então, assim, além de serem crimes que não têm prescrição, né, você chega num ponto que vale tudo. Então, assim, ela pode falar a hora que for, e você tem que provar que você não fez. Não tem mais aquele, você é inocente até provado. Né? Não, a gente falava assim, você é culpado até que você prove o contrário. E eu até vou adiante. Como se existisse a prova negativa, né? Você não fez, né? Então, uma coisa que eu notei nos Estados Unidos, e depois eu passei a estudar muito lei lá e ajudar muitas pessoas, eu notei uma coisa no sistema. Se você é acusado de alguma coisa e você prova que você não fez, que você é inocente, quando vão ler, não fala assim, você é inocente. Eles falam assim, você não é culpado. Assim, você não culpado. E esse não culpado, na lei, se você for ler a lei, significa, nesse momento, com todas as provas apresentadas pela promotoria e a defesa, não temos a capacidade de
provar a culpa dessa pessoa nessa instância. Ou seja, você também não é inocente. Você não é inocente. Mas você nesse momento não foi. Nesse momento a gente não conseguiu provar. A maior besteira que a gente fala é falar assim, cadê a sentença que você é inocente? Isso não existe em lugar nenhum do mundo. A absolvição significa que você não é culpado. O Estado não conseguiu levantar prova contra você. Então, e até para voltar para aquela conversa que a gente estava tendo antes de começar, é assim, eu quero que as pessoas entendam, sabe, a razão de eu estar aqui hoje não é para provar que eu sou inocente, não. Cada um faz o que quiser, imagina o que quiser da vida, não tem problema nenhum. Eu tenho minha certeza, assim como Deus sabe também, então não preciso provar para mais ninguém. Mas eu quero que as pessoas entendam como é que o sistema trabalha e não é a favor da gente, é a favor do sistema. Então que as pessoas elas precisam ter um pouco de esmero em relação à vida delas, precisam se preocupar que certas coisas no sistema judicial, e o Brasil é um grande exemplo disso, né? Você não tem uma segurança de que você, sendo inocente, você vai ter essa segurança dessa inocência, né? Porque custa alguém falar que você é culpado, e aí, meu amigo, tua vida acabou, e você muitas vezes não vai ter como provar, porque você vai ser requerido de provar alguma coisa que você não tem como. Você vai precisar de um recibo que, não existe mais, um sistema que fala. Então, assim... Você não vive imaginando que um dia você vai ter que provar a sua vida. Lógico, você não fica filmando assim, tudo bem, você tem Facebook, Instagram e tudo mais, mas tem períodos da tua vida que você não está filmando, sabe? Seria ridículo você ter que filmar e que leva um outro problema assim. Então, nós temos que ter um Big Brother 24 horas para todo mundo. Isso é exatamente o processo do Kafka. O Kafka ganhou. Eu ia falar exatamente isso. Porque num determinado momento ele está sendo acusado por algo que ele não sabe, ele começa a fazer um apanhado da vida inteira dele, para poder encontrar isso. Quer dizer, o cara, ele acaba ficando refém daquilo. Entendeu? Então, assim... Aquela psicose, aquela neurose. A sua liberdade de ir e vir, a sua liberdade de privacidade e tudo mais... A gente vai ter que abrir mão disso também, porque a justiça está tão falha que se a gente não tiver o Big Brother 24 horas gravando a gente, a primeira oportunidade vai ser preso, vai ser julgado incorretamente, você vai... É o motorista que coloca a câmera ali o tempo todo. Não, você acha que poderia acontecer com qualquer um, Costa? Qualquer pessoa que está viva tem a chance de estar na cadeia amanhã. É cruzar agora, com um psicopata e pronto, acabou. Uma pergunta que eu quero fazer pra você, mas também eu vou abrir pra vocês. Psicopata do Estado, né? Sim. Isso aqui é pior. Não, o que, pra mim, de toda essa história, só pra, antes de você fazer a pergunta, o que mais enlouquece, assim, o que mais deixa abismado é o seguinte: o Estado, num determinado momento, já viu que você é inocente. Sabia. Existiam elementos, ou pelo menos not guilty, né? Então, de repente, então se o sistema sabe já, e você não consegue sair de uma... Você passa um ano na solitária com o sistema sabendo o que está acontecendo, acabou, né? Não existe a justiça... É uma mulher orgulhosa que não quer dar o braço a torcer. Isso aí. Infelizmente... O sistema é mulher. Desculpa, gente. Eu quero fazer uma pergunta que eu vou estender principalmente para o Arthur, que conhece do assunto também, mas para vocês também. Sabe identificar se isso sempre aconteceu, desde que os pais fundadores fizeram a primeira Carta Magna dos Estados Unidos, ou se teve um ponto... Porque eu fico identificando, eu vou só um pouco além. Eu lembro que um dos julgamentos que ficaram famosos no mundo inteiro, foi mídia no mundo inteiro, foi do O.J. Simpson. Sim. Que tudo apontava para a culpa dele. Sim. Mas teve mas mesmo... Bom, aí também é o seguinte, o sistema falou que ele era não culpado, né? Mas parece que teve, e na série do Netflix também mostra um pouco isso, a grande pressão ideológica por trás do racial no momento. E que pode ter inclusive influenciado no resultado. Você sabe me dizer então se teve algum momento na história dos Estados Unidos, porque também o que acontece lá acabou acontecendo aqui. Eu tô meio Marília Gabriela, perguntinha capciosa, né? Dela perguntinha braba, menina ali. Não, olha, que momento. Você quer ir primeiro? Não, primeiro convidado aqui. Claro. Visita sem em primeiro problema. lugar. A gente, todo mundo aqui tá em família. Mas o que eu vejo assim, a Constituição e a Carta de Direitos, né, Bill of Rights e tudo mais,
foi construído de uma maneira muito eficaz, né? Só que você acabou tendo emendas que foram feitas, tá certo? Algumas muito boas, outras que deram brechas abismais para erros, e qualquer criança de 8ª série se sentasse e fizesse um trabalho de lição de casa e falasse assim, isso aqui vai dar problema, tá? Porque assim, você fala, pô, negócio da escravidão, pô, tem que arrumar isso daqui. Só que do jeito que foi montado, por exemplo, você cria brechas para você criar racismo que você vê reverso e entre outros também que a gente está vendo hoje. Então assim, você cria algumas platitudes que você vai com certeza fomentar esse sistema a falhar, tá certo? Pode ser que seja propositalmente, pode ser, não vou entrar nesse mérito, que não seja por isso, mas você deixa aberto para essa possibilidade que a gente está vendo hoje, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro, né? Então, assim, uma coisa que eu acho que foi muito bem escrito, ela foi mal utilizada e está sendo hoje pedida para ter uma revisão para ser piorada ainda. Né? Então, assim, do que eu cresci nos Estados Unidos, para a época que eu saí, assim, eu vi uma mudança gigantesca, né? E quando eu saí do Brasil, quando eu tinha 17 anos que eu comecei a sair do Brasil, que eu trabalhava como modelo, eu saí viajando o mundo inteiro, Japão, Europa, tudo mais, eu consegui ver essa degradação não só no Brasil, mas lá fora também, assim, foi uma coisa que ela estava mais devagar, depois, eu vou dizer assim, nos últimos 15, 20 anos, foi meio que galopante. Foi assim, a curva estava aqui, de repente, pegou, subiu assim, o X, o Y ali, entraram numa briga, foguete para cima, sabe? Então, eu tenho visto isso. Então, assim, uma preocupação que eu tenho, porque eu tenho os 3 filhos lá, obviamente, né? E que me preocupo muito com eles, especialmente porque eu não tenho contato, né? Mas eu tenho 2 filhos aqui, um menino e uma menina, e tem uma que está para chegar agora em abril também, né? Opa! Pô, uma bênção, né? 6 filhos. Tá vendo? Olha que maravilha. Mas então, assim, eu me preocupo porque, assim, o jeito que eu vejo que o mundo está girando, né? Vai ser uma coisa muito complicada para eles. Eu estou tendo discussões com a escola do meu filho agora, não vou entrar no detalhe, no mérito, pelo que a gente está passando hoje em dia no mundo, né, que eu estou tendo umas discussões com eles, que eu recebo cartas do colégio que parece que uma criança escreveu para mim, sabe? E você manda umas 6 páginas para eles te mandam uma carta de uma página que nem se refere ao que você mandou, e aí, sabe, e uma discussão pobre. Então, eu até falei pra minha esposa, eu falei, a gente está pagando para colocar nosso filho num lugar que nem o suposto corpo de advogados tem a capacidade de escrever uma carta de resposta. Eu falei, esse é o pessoal que tá educando meu filho? Eu falei, mas que mundo... Então, assim, eu estou fazendo essa relação em relação à escola porque a gente está vendo esse construtivismo, tá certo? E está sendo destruído pela escola, assim, não tem pessoa melhor para falar que o Arthur aqui, o empresário da escola, assim, um cara que tem um conhecimento vasto, né, não dá para... Depois dá o dinheirinho que eu combinei. Não dá para... O cara tem um conhecimento, mérito tem que ser dado para quem tem, né? Então, assim, o Arthur viu isso e uma coisa que a gente discute muito também é essa desconstrução, porque você está deixando brechas dentro do sistema e cada vez que fica mais falha, você cria mais brechas. Por quê? Porque tem pessoas menos qualificadas que estão se formando como advogados, como professores, como médicos e tudo mais. Idiocracia. Eu sou paramédico, eu tenho que levar minha mãe no hospital, eu descobri hoje que ela está com leucemia, então está até um dia difícil, né? Mas eu tive que quebrar o pau com um médico dentro do hospital, o cara fazer o exame da minha mãe, porque ele falou que não precisava, que tinha... Eu já auscultei tua mãe, eu falei, cara, você precisa fazer o exame que eu tô mandando. Mas você não é médico? Eu falei, mas eu sou paramédico, eu sei o que eu tô falando. Daí você tem que quebrar o pau com o cara, aí o cara faz o exame, chega o resultado, o cara, pelo amor de Deus. Então, assim, você tá vendo tem uma degeneração na sociedade. Completo. Você fala assim, não, é só nesse segmento. Lei, em todos os segmentos. E por quê? As leis estão permitindo que as pessoas deixem de ser realmente educadas de maneira correta, que a educação familiar esteja completamente destruída de uma maneira abominável, que todos os segmentos estão sendo destruídos. Por quê? E assumindo cargos de importância capital, que podem acabar com vidas, né? Sim, então você pode fazer isso, e daí quando você vai ver, você não tem nenhuma maneira de você realmente
trazer isso tudo de volta, porque eles querem destruir tudo isso daí, que você, sem uma família, você fica dependente de quem? Do Estado. Então, aí o Estado te controla completamente. Então, essa destruição, foi uma volta gigantesca, você me desculpa, mas eu vejo essa destruição não só nos Estados Unidos como no Brasil, das leis, que é para poder criar esses espaços, esses gaps gigantescos, para que essas falhas aconteçam. A partir do momento que você tem essas falhas, você torna o indivíduo enfraquecido, né? E a partir do momento que o indivíduo está enfraquecido, ele fica dependente de alguém. Esse alguém, quem que é? Se todo mundo está enfraquecido, é o Estado, só sobrou o Estado. Então, assim, eu tenho uma preocupação muito grande com os meus filhos, porque eles são pequenos, eu vou ter que tomar decisões em relação a como é que eu vou criá-los, né, para que eles sejam pessoas que eu falo, meu filho, eu vou ser muito duro com você, porque eu te prometo uma coisa, eu vou falhar em muitas coisas, mas te prometo uma coisa, eu vou te criar para ser um homem bom, um homem que tenha respeito pelas pessoas, que me respeite, porque o dia que você tiver teus filhos, para que eles te respeitem também. Né? Então, eu sou muito duro com ele, eu falo assim, eu sei que eu sou duro com você, mas eu estou fazendo isso que é para você ser uma pessoa boa, um homem bom. Eu não estou criando para você ser um filho bom. Você é meu filho já. Eu estou sendo duro para você desde agora, para que quando você for um homem, você seja um homem bom. É por isso que eu não te crio como um filho, como uma criança, né? Então a gente tem muito essa discussão, né? Então eu vejo essa quebra do sistema, né, fazendo essa degradação social completa, né? Desculpa que a volta foi grande, mas é basicamente isso daí. Arthur, você sabe alguma coisa? Eu diria que a gente, Léo, na minha modestíssima opinião, a gente tem uma presunção muito grande em relação aos nossos sistemas. Primeiro, a gente confunde justiça com lei. A gente quer essa história mais clássica que todo mundo que vive e acredita, que é a manipulação do julgamento, por exemplo, de Jesus, que viveu exatamente o que Costa viveu em termos de julgamento. Manipulação de testemunha, manipulação do público, erro processual. Então, o que aqui eu retiro ali dessa lição? O nosso tema vai ser sempre foi. Essa ideia que a gente tem de justiça, quando eu penso nós, o povo clama por justiça, no fundo ela está clamando por Deus. Uma justiça perfeita, que a gente tenta substituir pela razão. E a nossa razão, já diz a palavra do Senhor, né, ela é um trapo de imundícia na nossa justiça. Então a gente pensa como uma questão processual, eu confundo lei com justiça, esquece que lei tem a ver com jogo de poder, com jogos de interesse, o grupo que está no momento, a vontade do promotor de ganhar uma promoção, o clamor social. Então lei não tem nada a ver com justiça. Então o nosso sistema será sempre falho e o que a gente tem que estar atento é isso, aqui é dizer, olha, o nosso sistema é reconhecer que o sistema é falho, reconhecer que ele é um joguete de poder, né, e a gente tomar conta disso. Eu acho que o que mudou nos últimos anos é que isso acontecia lá longe, acontecia no Costa, não acontecia nos Estados Unidos, de repente começou a bater na porta, na tua porta, na minha porta, e você fala, cara, nosso sistema ficou pervertido, sempre foi, há 2022 anos ele é. O que você falou dessa questão do julgamento de Cristo, da injustiça, assim, você trouxe aqui um exemplo de humanidade, assim, extrema, do seu caso, não estou falando, não vou e eu, assim, por exemplo, eu gosto de fazer a relação, por exemplo, no Twitter hoje, o menino fez um aceno, assim, o julgamento sumário, assim, o cara já está condenado, não tem mais chance nenhuma, assim, quer dizer, a gente vê hordas de descerebrados, né, loucos por uma carniça, assim, desesperados, assim. E o que você traz aqui é um negócio justamente de olhar e falar, cara, você tá com um cara que matou, sei lá, 10 pessoas e você tentando ajudar, né? Até eu falo, puta que pariu, será que eu conseguiria fazer um negócio desse? Não sei se eu conseguiria. Mas o que é interessante, cara, é que isso se repete na história, Carlão. Mas isso essa humanidade, tudo isso é manipulação da mídia. Da mídia não, desculpa, da manipulação das massas. Sim. Talvez pela mídia de massa, cara, piore. Desde que queimavam as bruxas lá, ela pesa mais, no Monty Python, né? Ela pesa igual um pato, então ela é bruxa, pronto. O ser humano tem essa tendência. Mas o que eu acho curioso é que sempre a inteligência, vamos dizer assim, ou a elite intelectual, sempre, ou na maioria das vezes, buscava falar pra galera assim, gente, não é assim, precisa de um julgamento, por mais que sempre tivesse falhas, pelo menos o discurso... até o século XIII, né? Não, pelo menos o discurso era esse, a gente está buscando a justiça. Hoje... Quando você pega... eu não sou historiador, talvez tenha acontecido mais vezes. Lendo o Antigo Testamento, a gente vê que aconteceu coisa... que eles colocaram uma palavra depois de justiça.
Social. Social, exatamente. Não, mas mais do que isso, você pega o caso dos cancelamentos. Você vê a maioria, inclusive a intelectualidade, inclusive os pensadores, inclusive a própria justiça falando assim, não, primeiro a gente prende, depois a gente pergunta. Que é uma coisa... a justiça é basicamente isso, é você saber o que aconteceu exatamente para você dar a medida justa, né, para aquela pessoa. Então, quando a própria justiça, quando o próprio sistema inteiro, e aí tirando a gente que fica aqui gritando, os carinha lá, fala assim, não, peraí, vamos ver o que aconteceu, vamos descobrir. A gente viu isso, nem tem coloração política com o Lula, por mais que eu acho que ele tenha que ser preso mesmo. Sim, mas ele tem direito ao julgamento. Né? Eu sei, claro, o julgamento é uma coisa tão básica, exato, né, no ser humano. Exato. Então eu acho que teve talvez tenha altos e baixos, mas eu acho que a gente está num momento de caça às bruxas mesmo, que... Primeiro você bate, depois você pergunta. Agora, o que você falou de intelectuais, já é antigo isso, entendeu? Sim. Tem 3 livros, aliás, que isso vale de recomendação, do Gabriel Litiano, que é um filósofo romeno, que ele mostra como é que era a estratégia utilizada na Romênia para seduzir as massas. Você tem três expedientes, a mentira, a sedução e o ódio. E o intelectual sempre foi o organizador do ódio. Aquele que direciona qual é o grupo que você tem que odiar. Você vai odiar. Entendeu? Uma repetição ordenada. Ordenada. Então, a gente está vendo isso, claro. Antigamente você olhava e falava, isso é meio... Né? Hoje você vê, você pega lá o sujeito, o primeiro que levantou a bola pro Adrilles, olha, eu vi direito, isso é uma saudação nazi. É um advogado enfim, não vou... Quinta categoria. De quinta categoria, um sujeito que ficava na mídia apanhando do Caio Coppola, assim, um cara franzino, um cara pobre de espírito, entendeu? Não pobre da Bíblia, né, um soberbo de espírito, o contrário, cheio de si, né? Um cara cheio de si. E esses caras estão aí, né, definindo o debate, cara. Isso é muito assustador. A ideia, cara, acho que a gente vivenciou de várias maneiras e que ela foi aumentando, começou assim, eu preciso resolver uma sensação, porque para o povo a injustiça está mais ligada a um modo de vida do cara enfrentar o desemprego, o cara enfrentar uma condição sem saneamento, de vida. Então está mais ligado a uma condição de vida do que a um ato específico da instituição. Só que a gente precisava, nós, sociedade, resolver esse sentimento, porque o cara não conseguia resolver, não foi eficiente. Ele fala, peraí, já que você está sentindo que é injustiça, vou dizer que no Brasil tem impunidade? Tem, mas eu vou dizer que tem impunidade, e o problema é que você não consegue diferenciar, que é o caso dele, porque a impunidade real é você não conseguir diferenciar o certo e o errado. Não é dizer que todo mundo é inocente, tem que todo mundo é culpado. Os dois são injustos, né? E aí ele fala, preciso resolver o problema da injustiça. Já sei. Como eu estou dizendo que injustiça não prender ninguém, eu prendo todo mundo. E aí começou uma ideia. Eu primeiro prendo, entendeu? Então primeiro vou abrir processo. Quando você falou, você está falando do comunismo, de coisas, de totalitarismos que o Ocidente, as pessoas, né, se tornaram a própria América sabia que aquilo era uma coisa errada. Tudo bem, acontecia, porque o errado sempre aconteceu, mas o Ocidente sempre pensou assim, não, isso não é o certo. Mas ele sempre também utilizou isso. Desde os Sócrates já foi. No livro... Se a gente voltar no tempo, sempre vai encontrar isso. No próprio livro que você recomendou, lá do Estupidamente, tem uma hora que ele fala especificamente de um cara que foi preso na Guerra da Coreia e precisava servir como peça de propaganda. Então ele não foi torturado fisicamente, mas foi um processo de coerção mental que hoje é usado pelo Ministério Público. Quer dizer, isso, do mesmo jeito que a tecnologia militar vem, né? E aí o que o cara faz? Ele vira e fala assim, que eu acho que aconteceu com a sua ex-mulher. Ele começa a contar uma narrativa que faz perfeito sentido, apesar dela ser uma ficção. Ele coloca pedaços de mentira para poder construir alguma realidade, alguma verdade, e servir de persecução. E isso, a partir daí, tanto que ele fala uma frase que para mim me chocou muito, me marcou mesmo. Ele vira e fala o seguinte, as palavras eram minhas, mas as ideias eram deles. Então, o sistema tem sido utilizado, o sistema penal, como sistema político para tirar inimigo. Aliás, no Brasil, desde Adhemar de Barros, tá? Sim, não é de hoje. Desde Adhemar de Barros, isso é utilizado. Mas quer ver, até amarrando o que vocês estão falando, né, e voltando até um pouco para a sua pergunta, nos Estados Unidos já houve alguns ciclos desse tipo de acusações
em massa, que nem teve daquele professor que acabou dono de escola, se não me engano, que acabou se suicidando, né? Que ele foi na escola de base? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, né? Você tem também o reitor. Escola base. O reitor. O que se suicidou foi o reitor. Que nem foi condenado. Mas antes teve a escola base, que foi um caso parecido. A mídia comprou e quando foram ver, não era, né? E aí pra você negar, que eu acho que é o problema do sistema, é o problema do cara que defendeu o lockdown nunca vai chegar assim, putz, errei, né? Porque quando o cara joga todas as fichas, ele não pode mais voltar para trás, né? E teve vários ciclos desse tipo de acusação de realmente foram depois denominados caças às bruxas, né? Que eram assim, chegavam assim, não, agora todo professor agora é pedófilo, agora todos... Então assim, daí iam lá investigar, prende professor, não sei mais o que, daí, não é, tipo, a cobra, não, mentira. Então assim, se destrói a vida de milhares de pessoas, depois assim, não era. Então assim, eu acho é uma irresponsabilidade, eu até usaria amadorismo, mas é além de amadorismo, porque é uma coisa que ela é nefasta mesmo, você fazer... Demoníaco. É demoníaco, você destruir a vida de pessoas e famílias, e especialmente das crianças, porque elas passam a acreditar, porque elas são muito jovens, então ela começa a receber, se a gente consegue que o governo e outras pessoas façam a gente acreditar em coisas como, veja o que a gente está passando hoje aqui com todo esse sistema no mundo, eles conseguem fazer as pessoas acreditarem em coisas que são abismais. Imagina uma criança de 4, 6, 8, 10, 12 anos de idade, eles passando esse tipo de informação com a intensidade, não sei, mas sabe, então você consegue criar um diálogo dentro da cabeça da criança que passa a ser verdade. E você destrói a vida dessa criança. Para quê, realmente? Você sabe que eu acho que tem um ponto que é importante, talvez, explicar, que é o seguinte, que é o tamanho da covardia e da canalice da mídia. Sim. Por quê? Porque o que ela faz? Existem as fontes primárias de informação. Então, o Ministério Público, por exemplo, é uma fonte primária. Um órgão de governo é uma fonte primária. Então o jornalista fala, olha só, que não precisa checar a informação porque é fonte primária. Porque ela é supostamente carregada de autoridade da verdade. Sim. Então quando o cara te acusa e joga na mídia e a mídia propaga, ele não precisa investigar, nem precisa fazer um juízo de investigação, nem de valor, porque vem de um órgão. Então aquele órgão virou um aliado. Então é isso que eu ia falar. Da mídia. A não ser que um órgão realmente independente faça uma acusação com algum amigo da mídia. Porque aí esse órgão vai ser passado pelo escrutínio. E tem o pior, chegou no estágio pior. Não é o promotor mais que abre um inquérito e joga na mídia. É a mídia que cria uma narrativa, uma história, uma manchete. Um factoide. E o promotor compra e abre um processo. Usa a mídia. Inverteu isso. Ele fala, porque saiu no jornal. O caso clássico é o tal da matéria do cara do Estadão falando que existia um gabinete do ódio. E até hoje... Os caras abriram uma CPI. Mas igual a esse tem lote. Eles jogam com um altinho na praia, entendeu? Um joga pro outro. Se a mídia depende da promotoria, a promotoria ou a procuradoria depende da mídia. Então ele fala o seguinte, se não existe o caso, ele fala, coloca aí que eu tô dizendo que tem, ele coloca e o cara abre. Entende? E ele dá vazamentos privilegiados. Muitas vezes, vários réus souberam que estavam sendo investigados, não é pelo advogado, não, pela mídia. Não tem nem acesso ao inquérito. Entende? Então a gente tem uma Joseph K. Agora, mídia de massa, né, sendo utilizada para manipulação e criação de sentimentos. Eu queria saber agora mais da história sua. Claro. Costa. Como foi a sua volta? O que você resolveu, afinal de contas, assinar um acordo porque... Sim, eu fui preso na sexta-feira. Na terça-feira, eu fui preso na sexta. Na segunda-feira, de manhã cedo, o gabinete do promotor recebeu 145 cartas, chama affidavits, né? Que serão cartas assinadas, registradas em cartório aqui, né? De pessoas que me conheciam, que iam desde vereadores da cidade a pilares da sociedade, como o cara que era o inspetor-chefe da cidade, pessoas que estavam na mesa de diretoria dos programas de esporte, da escola, professores, diretores de escola, tudo mais, que eu participava diretamente e tudo mais,
145 delas. Na segunda-feira, falando esse cara inocente, a mulher dele já falou que ela ia acusar se ele a deixasse. Daí eu tinha e-mails e tudo mais provando. Mas isso foi na segunda-feira. Na terça-feira, né, no dia seguinte, eu recebi uma oferta pela advogada pública, defensora pública, falando que o promotor tinha falado, assina que você volta. Aí eu peguei e falei, espera um pouco. Os caras estão me acusando como se eu fosse o Dr. Mengele aqui, sabe? Aí, de repente, não, assina que você vai embora. Eu falei, olha, vamos ser honestos, se eu fosse culpado, tá certo? Que eu não sou, eu pularia em cima. E se eu fosse culpado, eles jamais me ofereceriam isso, sabe? Então vamos ser honestos, qual que é o jogo aqui, né? Ele falou, não sei mais o que, tá uma pessoa maravilhosa que foi me ajudando, que começou comigo lá, no final eu acabei trocando por um número de razões que foi até um erro, né? Mas o caso começou assim. Eles me ofereceram mais de 20 vezes para poder assinar. Ou seja, o cara fez o negócio e de repente eles viram, puta... quando eles receberam... Acharam, um brasileirinho ali que deve ter feito mesmo, não sei o quê. De repente, viram... E em 3 dias eles já viram que fizeram bobagem. E até porque, assim, quando eles... Assim, obviamente não... Eu vou falar, mas não estou dizendo nada da minha família ser isso ou aquilo, mas a minha família, ela tem tem uma parte da construção da malha, não só do Brasil, mas do mundo também, né? O Arthur, inclusive, sabe do meu tataravô, foi a pessoa que criou o direito criminal e direito de propriedade, né? Então, assim, sabe, o meu bisavô aqui que ele chegou no navio, nasceu aqui, ele foi o primeiro cientista que fez o catálogo de todos os animais do Brasil. Daí, do lado da minha mãe, isso daí, do lado do meu pai, o meu tio bisavô, ele foi o presidente de São Paulo na época de 30, quando teve a Revolução. Então, assim, a gente está bem imbuído dentro da sociedade, né? Então, e o governo não te ajudou em nada? Então, agora vem aqui. Essa também é outra pergunta. Aí uma pergunta que, então, na época a gente tinha não vou dizer quem que estava na presidência, mas tinha uma presidenta na época. Aí, sabe, vocês podem pesquisar, né? Quem seria, né? Naquela época, né? Mas o embaixador do Brasil, ele foi me visitar várias vezes lá, porque ele viu o meu caso, e aí quando eu fui para a Solitária, eu avisei a minha mãe para avisar um amigo meu, ele botou a mídia em cima, aí promotor, juiz, meu advogado, foram bombardeados pela mídia do mundo inteiro. Aí o cara falou, pô, quem que é esse cara, né? Porque assim, o cara achou que eu fosse um mexicaninho lá, o cara cruzou a fronteira, tá aqui, não sei mais o que. Só que na hora que ele viu que o embaixador, que era, daí assim, o presidente Collor, o patriota, como é que chama o senador esqueci o nome agora, o pai do Supla, o Suplicy. O Eduardo o Suplicy, assim, tinha umas 10 cartas de ex-presidente, Sarney, todo mundo assinou e falou assim, meu, cara precisa ser ouvido, vocês não podem prender o cara de forma indeterminada, né? Aí a mídia pulando em cima, e os caras falaram, meu, quem que é esse cara? Daí na hora que eles viram isso daí, os caras falaram, meu, vamos parar com isso agora. Eu falei, não, agora vocês vão ter que aguentar. Aí o governo, e a mídia de lá, na hora que viu também, os caras pularam em cima, começaram a bater. Aí o que eles fizeram? Eles botaram uma ordem de cala a boca na mídia, botaram um gag, botaram uma mordaça na mídia. A mídia, assim, do dia para o outro, assim, parou de falar tudo, né? Aí o embaixador do Brasil e a embaixatriz, né, pessoas assim maravilhosas, e o cara estava lá, ligava, queria saber como é que eu estava. Quando o cara viu, realmente entendeu o que estava acontecendo, ele foi lá, ele compilou toda uma documentação, foi na abertura da ONU, e essa presidenta estava lá, né, na fase de abertura. Ele entregou na mão dela e falou, esse cara é inocente. Foi na mesma época que teve aquele cara das Filipinas que estava para ser assassinado e tal. Daí ela olhou... Que estava levando maconha. Que estava cocaína dentro da prancha de surf e tudo mais. Não era inocente. Aí, né, a gente falou, poxa, meu, se ela tá defendendo esse cara, ele que é inocente, que ele tinha as provas que ele é inocente, né? Ele falou, tá aqui as provas que o cara é inocente, assim, não soma que ele é culpado, né? Aí ele entregou para ela a documentação, assim, ela falou, você acha que eu vou me sujar com um playboyzinho desse, que é de família daqui, de família da lá?
Sabe? Porque, vai assim, o maconheiro, então, assim, traficante. Porque eu não era bandido, porque eu não era... Então, assim, eu não podia me defender. Porque senão ia queimar o filme dele. Então, assim, tipo, deixa apodrecer lá. Então, vamos assim, salvar o traficante. Essa é a justiça social, então, né? assim, a justiça social foi porque o cara supostamente é um playboyzinho de uma família tradicional do país. Vamos queimar o cara como lição, sabe? Pô, então, sabe... Assim, então eu tive o prazer... Isso aqui é privilégio, né? Que eles falam que é o privilégio. É o privilégio, é o privilégio. Então, assim, mas eu posso dizer que eu tive o privilégio também, né, de várias pessoas ajudarem, realmente querer ajudar. E teve uma rede de notícias, né, que estava anunciando o meu caso. O cara foi, inclusive, lá me entrevistar, passou no Jornal Nacional, passou no Fantástico, não vou dizer que rede de televisão que é, né? Mas aí, quando voltei pro Brasil, eu falei pro cara, eu liguei pra ele e falei, cara, mas você vai me entrevistar lá e, pô, de repente os caras pararam de fazer tudo. Ele falou, pra gente não ficou mais interessante porque você não foi pra julgamento. Porque, assim, eles queriam ver eu ser massacrado e ser preso, eles queriam ver o sangue, não era pra ajudar. A justiça tá sempre em último lugar, né? E foi até engraçado que quando ele foi me visitar lá, me entrevistar, eles não deixaram ele falar comigo direto, só a televisão americana. Ele teve que falar comigo pelo telefoninho, com vídeo e tudo mais, eu algemado aqui, aquela coisa, né? Aí, quando o cara foi me entrevistar, eu falei, olha, pode pegar o supermercado central da cidade. Primeira pessoa que aparecer, você conhece o Costa? Aí você pergunta, conhece a ex-mulher? Conhece? Pergunta e vê o que eles acham. Eu não vou te dizer não vou dizer essa pessoa, aquela pessoa. Quem você quiser na cidade, você pergunta. Aí você julga o que você acha correto. Ele falou, mas eu quero lá falar com ela. Eu falei, cara, não faça isso que vai dar problema para você. Não, porque eu tenho que pegar os dois lados. Eu falei, não, eu 100% acredito nisso, mas nesse caso, tô te falando, não vá, que vai ser ruim para você. Eu conheço a pessoa. Não, eu vou, tudo bem. E tava essa pessoa junto com o cameraman, que é o Sérgio, né? E uma pessoa muito boa também. Ele é uma pessoa muito boa, já o outro não posso dizer a mesma coisa, né? Aí e a minha rua ficava numa rua sem saída assim, né? No finalzinho, a minha casa bem no final da rua sem saída. Aí ele parou do lado da rua, assim, ele me contando depois, né? Desesperado, que ele foi lá, bateu na porta, falou, pô, eu queria falar com a pessoa, tal. Minha filha atendeu a porta, falou, ela não vai te atender. Pum, bateu a porta. Ele foi no carro para fazer umas outras ligações de pessoas que eu tinha recomendado que ele falasse, que eu conhecia, né? E no final ele até entrevistou. E aí, de repente, cara, do nada, ele escuta a polícia travando, desce do carro, não sei mais o que, papapá. Pô, ele já desceu com a mão pra cima. A mesma mulher ligou pra polícia, falou que ele tinha ido lá e tava ameaçando ela de morte. Ele quase foi preso. Que loucura. Aí ele me ligou, quando eu liguei pra ele falou, pô, cara, bem que você me avisou. Falei, cara, eu não estava querendo que você passasse por uma situação dessa, por isso que eu te avisei. Eu entendo que você tem que buscar, mas eu estava tentando evitar que você passasse por uma prisão, que foi quase que aconteceu. Então, assim, esse é o nicho psicológico da qual a minha ex-mulher vive. Ô Costa, eu queria pegar um gancho desse nicho psicológico. Claro. Eu tenho lido, muito recentemente, várias pesquisas em neurociência falando da criação de memórias, que é possível você implantar memórias. Sim, claro. E, óbvio, dentro da minha crença, né, de vida, eu acredito que se tenha um viés aí também espiritual, né? Sim, claro. Mas eu queria te perguntar o seguinte, quer dizer, você falou logo no início da entrevista, contando a tua história do guru, de um tal guru que é ligado ao Osho e tal. Quer dizer, a sua mulher antes, quando você casou, ela era casada, ela já estava nisso? Qual o papel que você acha que isso pode ter tido? Ela mudou depois do guru? Como é que é essa história? Então, quando a gente se juntou, eu tinha 19, ela tinha 29, né? Ela é uma pessoa muito inteligente e ela estava... Não, eu que estava falando. Acho que você estava perguntando uma coisa, desculpa. Não. Então, e ela tinha algumas coisas que ela fazia, estudava muito, assim, essas coisas espirituais e tal. Pô, eu era moleque, tinha 19 anos, eu falei, pô, o que é isso? Vamos estudar. Então você aprende, começa a ler bastante e tal, né? Ela sempre, bem mais velha que eu, né? Sempre presuma uma macumba, né? Sabe? aí, né, pô, daí no final você começa a ver os negócios, aí começa a fazer um ritual aqui, um ritual, e fala, pô, esse negócio é meio estranho, né? Pô, daí faz assim, faz assado. E tanto que no final, um dos problemas que a gente tinha, que ela tinha essa veia satanista que ela tinha, e eu não tava querendo participar, né? Então, que era com esses gurus e tudo mais, e ela no final descobri que ela fazia inclusive achei umas fotos que ela ia para essas viagens, faziam orgias assim, tudo mais, coisa satanista.
Eu falei, pô, realmente eu não quero participar disso, não é meu negócio, sabe? Ela achou um absurdo que eu não queria fazer isso, né? E que eu não queria dormir com a mulher do guru e ela com o guru também. Eu falei, isso não é minha pegada é completamente outra. O negócio é matrimônio, casou, a gente fica junto até que Deus nos leve e a gente, depois do pó da terra, possa encontrar com Jesus um dia, né? Mas o negócio realmente com ela foi que ela seguiu e ela continua nisso daí ativamente até hoje. Ela continua nos Estados Unidos, você sabe? Continua lá, né? Eu evito ficar procurando, porque quando eu começo a procurar para meus filhos na internet, me dá uma ansiedade muito grande. Porque, como todo pai, eu quero saber que eles estão bem, que eles não sei mais o que e tal. Como ela desapareceu com eles, né? Eu tenho facilidade para poder achar essas informações se eu quiser. Mas eu já passei por algumas vezes que você começa a achar, você quer saber se eles foram internados, se tiveram alguma operação, se eles estão bem, se eles estão bem na escola e não sei mais o que, tal. Daí eu já me peguei de eu ficar 3 dias acordado sem dormir, nessa ansiedade de querer achar informação, de saber que eles estão bem. Então, você acaba ficando com uma dor tão grande que você acha que você vai conseguir suprir as necessidades se você tiver informação. Então é uma coisa muito, muito tóxica, é muito dolorida, eu não desejo isso para ninguém. Então eu evito fazer isso. De vez em quando um amigo fala, pô, eu encontrei com alguém que conhece teu filho. Eu falei, pô, como é que ele tá? Tá bem? Você tá, graças a Deus, né? E só para amarrar, né? A pergunta do Arthur, né, em relação à minha ex-mulher, eu fiquei sabendo, né, e vi, inclusive, né, que ela faz parte de um grupo, de uma sociedade, né, de um guru lá numa comuna que ela vive, da qual ela é diretora de eventos, inclusive, né, tá alta no negócio lá, né, diretamente com o tal do guru, e ele não se diz Jesus Cristo, na verdade, não, ele se diz o verdadeiro Jesus Cristo na Terra, né, então, e é tudo com coisa xamânica. Então, assim, você fala Jesus Cristo xamânico, não tá batendo, né? Então, assim, são rituais e tudo mais. Então, assim, são coisas que, infelizmente, sabe, você vê que a pessoa não tá num psicológico muito bom, né? E essa parte que você falou, da parte mental, de você conseguir inserir pensamentos, vejo o que aconteceu com meus filhos, tá certo? Tanto que no dia que eles foram ler que eu tive que assinar para voltar para o Brasil, né? Ela escreveu uma carta para eles que eles, de forma verossímil, leram aquela carta falando, o meu filho, inclusive, eu sei que foi minha ex-mulher que escreveu, inclusive, né? Mas ele falando que eu era uma pessoa abominável, que eu precisava me matar. Então você tem que escutar um negócio desse de um filho seu, que você está ali lutando para que ele saiba que isso não aconteceu com ele, e essas pessoas fazendo de tudo para que ele acredite numa coisa que nunca aconteceu só para ser uma vingança contra você, é uma coisa muito dura, é uma realidade muito dolorida, assim, não é uma coisa que eu jamais vou superar, eu tenho uma realidade que eu tenho que lidar, e eu espero que um dia realmente meus filhos, né, e a razão de eu estar aqui hoje também é que um dia meus filhos possam ouvir isso daí. Tem outros projetos que a gente está trabalhando para que essa história possa chegar até eles, né? Mas a minha razão de falar sobre isso, né, não tenho problema de falar, mas a razão principal de eu falar são duas. Uma, para que eles saibam que eles nunca passaram por isso, tá? Mas também para eles saberem que não tem um dia na minha vida que eu não penso neles, né? E é muito doloroso, realmente não tem um dia que eu não penso neles, mas você tem que... Vou dar uma emocionada aqui, mas vamos embora. Mas você tem que ir adiante, sabe? Porque eu tenho que saber que um dia eu vou encontrar com eles, seja aqui ou além, né? Mas eu vou poder sempre olhar no olho deles e falar: eu sempre cuidei de vocês, eu nunca fiz nada para vocês que não fosse pro bem de vocês. Isso eu vou poder fazer. Eu já vou direto para a próxima, então. Você acha que existe chance de alguma reparação, de uma justiça do homem ser feita ainda, nesse caso?
Tem, e a razão até de eu estar fazendo esse outro projeto com os amigos meus, né? Eu só não vou comentar porque tem uma causa que eu pedi, então até peço desculpa, né? Mas eu acho que tem, e eu acho que tem que ser feita, eu acho que tem que ser uma multa muito grande e as pessoas que participaram dela têm que ser punidas severamente. Não porque eu sou uma pessoa má e eu quero realmente destruir com essas pessoas, mas essas pessoas precisam ser punidas para que haja um entendimento na sociedade que isso não é aceitável, você destruir a vida das pessoas por uma questão de egoísmo, por uma questão de vingança. Isso não pode ser permitido de maneira alguma. A justiça pode errar? Poxa, com certeza, nós como pais também erramos com nossos filhos, e a justiça é uma coisa que ela cresce, ela se desenvolve, mas você não pode permitir que alguém que se diz o bastião da sociedade, da moralidade, que é a justiça, que eles, sabendo que eles estão fazendo a coisa errada, eles deem continuidade apenas por uma questão de ego. Tá certo? Em vez do cara falar assim, para tudo, gente, tá tudo errado aqui, a gente precisa arrumar esse negócio, cara, a gente errou com você, o que a gente pode fazer com você? Em vez de chegar no ponto que a gente chegou, que a gente está aqui hoje discutindo e tendo que realmente analisar que a sociedade está numa decadência, está num abismo social, assim, que as pessoas estão com um sorriso estampado na cara e pulando, assim, de própria voz, ninguém está empurrando, as pessoas estão pulando nesse abismo social e de uma maneira assim que eles estão contentes de estar fazendo isso, tanto na parte da justiça quanto outras áreas da sociedade, né? A gente vê em escolas, a gente vê na parte médica, a gente vê em inúmeros segmentos dos governos e outros sistemas, né, instituições. Então, acho que assim, tem uma maneira de fazer isso, precisa ser feito, e precisa ser feito não porque, vamos supor assim, vou pedir o quê? Vou pedir $1 bilhão. E vamos supor que eles me dão. Isso não vai reparar eu estar 14 anos sem os meus filhos, e muito menos vai reparar as ideias e o sofrimento que colocaram na cabeça dele, que a pessoa que tem a obrigação de protegê-los de tudo nessa vida fez um mal daquele tamanho para eles. Como é que você não consegue reparar um negócio desse? Sabe? Então, mas as pessoas vão precisar ser mostradas como exemplo. A ideia realmente é essa, que haja uma reabertura desse caso, que possa ser mostrado que foi feita isso, para que não só eu e nem os meus filhos passem por isso. E como é que eu lido com isso hoje em dia? Não sei se você vai perguntar isso, mas eu já estou adiantando. Falo que lógico, é assim, mas o que é? É uma questão de que tanto na parte de que eu fui para a cadeia, nossa, Deus me colocou na cadeia, Ele está me punindo. Não, eu estava lá, e foi até o Arthur que me derrubou nisso daí, porque eu falava, eu fui preso. Ele falou, não, eu estava lá detido. Ele falou, não, Deus estava te guardando. Que alguma coisa muito pior podia estar. Por exemplo, não é todo mundo que sabe, mas eu estava para ir para a guerra. Eu trabalho com terrorismo, eu sou sniper, eu sou paramédico de guerra, cirurgião. Então, assim, eu estava indo para a guerra. Então, eu não sei o que ia acontecer lá. Você sabe que você chega, mas você não sabe se você volta. Contra o terrorismo, né? Contra o terrorismo, obrigado. Só para não ficar mal explicado, né? Então, assim, eu lido com o terrorismo. Então, assim, eu evito situações que a sociedade seja colocada em perigo por terrorismo. Né? Então, eu lido contra terrorismo, né? Então, eu estava indo lá para fazer esse trabalho de apoio para o exército americano e os outros exércitos que estavam no Afeganistão. Então, aí eu fui preso, não pude ir. Né? Então, assim, Deus pode ser que esteja me guardando contra isso, mas também me colocou lá para eu poder ajudar várias pessoas que estavam lá dentro. Então, teve um evento que fizeram, bem no final já da época que eu estava lá na cadeia, estava detido, né? Que era para levantar uma fiança que depois a gente conseguiu brigar, conseguiram rebaixar a fiança para 2 milhões em dinheiro, obviamente, porque a mulher se cismou com isso. Um amigo meu tentou, colocou a casa dele como fiança, que eu inclusive construí para ele, né? E ela não aceitou, então o pessoal falou assim, vamos fazer um concerto, amigos meus vieram do mundo inteiro para tocar, fazer para levantar dinheiro, pô, o nego doou quadro, o nego doou serviço e tal. Neil Young foi, não? Não. Amém, né? Mas o Eric Clapton... Ele iria.
Mas aí, pô, cara, foi sensacional, né? Isso foi no domingo à noite, né? 9 de outubro. E aí, eu já estava na solitária, inclusive, né? Como eu falei, eu tinha uma amizade muito grande com os guardas lá, por ter ajudado vários deles, por inúmeras outras razões onde a gente pode falar mais sobre isso. Mas aí o guarda chegou assim na troca de turno, que era 6 da manhã, o cara bateu na porta, né? Aí eu olhei na janelinha e ele falou, ela acabou de fazer, né? A juíza, achando que a gente ia conseguir levantar o dinheiro para a fiança, ela foi de madrugada no sistema e mudou de 2 milhões para inafiançável. Então, mesmo que eu tivesse os 2 milhões, eu não ia conseguir sair, porque ela mudou para inafiançável. Então, assim, isso não foi só uma vez, foram inúmeras vezes que isso aconteceu. Então, assim, é esse tipo de injustiça que eu não quero passar e eu não quero que ninguém passe, né? Mas qual que é a parte bonita dessa história, né? Tudo isso. Tudo tem um lado bom, né? Nessas pessoas estavam vindo no concerto, né? E uma amiga minha, grande amiga minha, Jack, estava pegando dinheiro, fazendo as entradas e tal. E ela falou assim, do nada, chegou uma mãe lá, uma moça estava meio perdida, ela falou assim, nossa, você veio aqui para o concerto, você conhece o Costa? Ela falou, não. Eu falei, então de onde que você surgiu, né? Porque eram várias pessoas que estavam vindo lá por minha causa. Ela falou assim, eu vim aqui. Ela falou, mas de onde você surgiu, né? Aí a mulher falou no Brasil e começou a chorar, né? Pô, minha amiga, sabe, uma hora, o que você faz, né, meu? Aquele negócio, o que você abraça, você não abraça, você dá um tapa nas costas, você agrada a cabeça. Como é que você consola uma pessoa dessa? Não sabia nem porquê, né? Aí a mulher parou de chorar e tal. Ela falou, nossa, meu... Ela falou, mas não entendi, né? Ela falou, não, poxa, eu tenho um filho que ele passou pela cadeia juvenil assim inúmeras vezes quando era moleque, teve problemas de família com a gente, então ele estava sempre roubando, foi preso inúmeras vezes, sabe? E aí quando ele fez 18 anos, foi para cadeia mesmo, né? Não mais a juvenil, né? E nessa daí ela conheceu o Costa, não sei mais o que, e pô, ele foi lá, fez um trabalho com meu filho, pô, hoje o moleque estava perdido, né? Desde os 12 anos de idade estava perdido. E daí, depois que conheceu, ele fez um trabalho que eu fazer um trabalho com as pessoas de criar um planejamento para os próximos 30 anos da vida delas, né? Que vão vir toda uma parte espiritual, de trabalho, de saúde e tudo mais. Aí ela falou, pô, a mãe era muito religiosa também, ela falou assim, pô, ele voltou para a igreja com a gente, a namorada dele estava grávida, ele assumiu o relacionamento, vai casar com ela, ele voltou a estudar, está trabalhando, ela pegou e falou assim, pô, ele devolveu para mim o filho que eu nunca tive. Então, assim, espero que um dia alguém possa fazer isso com meus filhos, sabe? É assim, sabe, se Deus me colocou lá para salvar essa criança, porra, valeu. Aí tinha 18 anos, que onde é que ele ia parar? Sabe, então, se eu conseguir, se Deus me colocou lá para salvar esse guri, pô, 3 anos e meio foi de bom tamanho. Foi de bom tamanho, então... É isso. Tá muito difícil. Então, mas desculpa aí, gente, desculpa aí. Não, eu tem acho certas coisas que... É curioso, porque a gente falou tanto da justiça abstrata, né, dessa coisa. E tem pessoas, né, que você sendo inocente ou não, é o que você falou, que já foram punidas. Seus filhos foram punidos já, de uma forma ou de outra. Meus filhos, especialmente, foram punidos. Né? E você falou... uma coisa que é interessante, você falou da solitária, de uma coisa que é inimaginável para qualquer pessoa, que tem uma vida mais ou menos normal, tal. Mas você se emocionou quando falou dos filhos, né? Então, não só dos dele. Sem palavras aqui. A gente que tem filho também, pior ainda. É difícil, o sistema né? não tem ideia do mal que ele produz, né? Infelizmente, a gente acaba entendendo uma hora, né, que você tem a pandemia, você tem um lockdown, né? E é uma coisa muito ruim, sabe? Eu sei de perto o quanto isso pode fazer. Eu tive o privilégio de saber lidar com isso quando eu estava lá. Só que eu vejo a quantidade de pessoas que estavam lá, inúmeras delas eu ajudei de passar noites para que elas não se suicidassem. Passei dias e noites acordados com elas e falando que a gente chamava de cell phone, que tinha o sistema de ventilação das celas, que você subia em cima da pia e você falava pelo sistema de ventilação. Então eu passava em pé
12 horas à noite falando com o cara, e fazendo pro cara não se matar, pro cara realmente falar, cara, tem uma coisa lá, mas não tem mais família, cara, não, você vai encontrar alguém, mas não tem mais, você tinha que arranjar mais 1 segundo pro cara não se matar, sabe, você tinha que dar aquele mais 1 segundo para ele, sabe, mostrar que ele era importante, que ele podia ensinar alguém, que ele podia motivar alguém, mesmo que ele estivesse preso, que dentro da prisão ele pudesse passar a lição dele para que alguém lá dentro pudesse crescer espiritualmente também, porque não é só essa vida que importa. A gente sabe que a gente tem um compromisso depois também, né? E se a gente não seguir o que a gente tem que seguir agora, depois que a nossa eternidade não vai ser agradável. Você sempre foi... Desculpa. Você sempre foi cristão? Sempre acreditou? Não, cara. Qual foi o papel? Porque a gente falou do Everest, né? O cara que vai para o Everest, o cara que vai no deserto, Compostela, caminho de Compostela. Você passou por uma coisa involuntariamente, não foi assim, vou lá passar por uma prisão 3 anos. Isso muda a pessoa. Teve influência, você se aprofundou nisso, ou você sempre teve isso, ou foi não, eu sempre... E aqui tá falando em filho. Tá galando já. Filhão. Apagou. Então eu tava voltado ao estudo do judaísmo, então eu tinha minha Torá, eu estudava muito, eu tinha a Bíblia também para poder fazer algumas referências, sabe, Velho Testamento e tudo mais, e tinha alguns outros livros que eu conseguia pedir lá dentro da cadeia, porque esses religiosos você não consegue mais nada, né? Então eu fazia isso daí e tal, e aí só que eu aquele tipo judeu messiânico, né? Eu sempre ligado a Jesus, eu falei, esse cara é bom, vamos colar nele, que o cara é bom, né? Então, e aí sempre se aproximando, né? Daí no final tudo aconteceu, voltei pro Brasil e tal, e tava bem dentro da religião e tal, mas era desse judeu messiânico e tudo mais, celebrava o Shabat, todas essas coisas, Yom Kippur e tudo mais. Aí minha mulher atual, né, a Grazi, ela era batista, mas não era atuante, né? E a gente, sabe, aquele bem fraquinho para ir para a igreja, aí ia na batista às vezes com a cunhada e tal, mas quando chegou a pandemia, a gente tinha acabado de ter nossa neném, e a gente teve uma situação de negócio, financeira que aconteceu na nossa vida que foi muito drástica, assim, mudou nossa vida muito negativamente. Então, ela estava em casa amamentando e eu estava sofrendo muito, assim, com pensamentos terríveis, né, em relação a como lidar com aquela situação, com as pessoas que estavam causando aquilo na minha vida, né, e ela recebeu do eletricista, que é um grande amigo meu, né, e o cara é cristãozão, raiz, o cara falou, assiste esse negócio aí, ela assistiu, falou, pô, legal, então ela começou a assistir vários vídeos, né, na internet, YouTube e tudo mais, ela falou, a gente precisa conversar, a gente tá caminhando no lugar errado, né, eu não sei mais o que e tal, eu comecei a dar uma relutada, aí eu comecei a olhar, vi que ela tava ficando no meio de toda essa quizumba que estava acontecendo, ela estava, espera um pouco, vamos conversar, né? Daí começou a falar de várias coisas que eu tinha conhecimento, ela falando dessa parte, desse cristianismo que ela estava encontrando, né? Daí começamos a estudar muito, né? Daí, falava, esse aqui é o caminho, acabou, não tem mais outro. Fechamos, então é isso daqui, né? Daí no final, acabo me conhecendo o Arthur, o Renato, sabe, os caras têm, sabe, a gente tem um respeito, uma admiração pela maneira que eles realmente têm essa consciência e essa, não só assim, sabe, de lei cultural do que é ser cristão, mas assim, realmente viver o que é ser cristão na palavra mesmo, assim, são pessoas que têm sido assim maravilhosos com a gente, sabe, irmãos mesmo, sabe, então às vezes você encontra pessoas que eram irmãos que estavam perdidos na vida e você acaba se reconectando, né, meu irmão? É isso aí. Deus te abençoe. É isso aí, a gente já tá caminhando pro fim aqui, eu vou aproveitar isso. Eu ia fazer outra pergunta, mas ela é tão mundana, eu acho que eu vou encerrar assim no alto, entendeu? Porque não tem porquê. Se bem que eu vou ter que fazer, desculpa. Até porque eu explico, a gente deve isso. Você teve alguma ajuda depois da embaixada, troca de governo,
Teve alguma coisa aí, alguma movimentação? Então eu quando eu voltei, eu fui falar com o embaixador e tudo mais, né? Peraí, mas você já falou até antes, né? Então você voltou porque assinou. E voltei que tive que assinar, senão meu pai estava doente e tudo mais, eu vi assim, eu tenho que voltar. Eu voltei, meu pai, poucos anos depois, ele faleceu. Olha a loucura disso. A justiça sabe que ele não é not guilty, só que ele só pode ir se ele e a justiça, todo mundo sabe que ele não é culpado. Mas você só tem a liberdade, que seria a justiça, se você assumir que se eles admitem, ele come os caras vivos. Tudo. Então, é um senso meio estranho, né? Desculpa. Ele vira uma estatística positiva pro promotor, entendeu? Tudo bem, o cara fez aqui um acordo de não persecução penal. Que não volta pra cá. E fiz justiça. Então, é bem por aí. Pior é isso. Mas então voltando para a sua pergunta, né? Que é uma pergunta excelente, né? Você assim, eu tentei buscar alguma coisa aqui, mas basicamente foi, especialmente por causa daquela presidente, né, que eu não vou dizer quem ela era, né, depois quem quiser pesquisa, mas que é ruim você ficar falando o nome de certas pessoas assim, sim, né, então a gente não quer assim botar o dedo, né, mas tipo assim, problema teu, você que se vire, não estamos nem aí. Que ano que sabe? Você assinou pra voltar? Foi 2012. Então faz agora 10 anos que eu assinei e voltei. Eu cheguei aqui dia 3 de fevereiro de 2012. Isso tem consequências para você voltar para lá? Eu não posso voltar para lá de maneira alguma, eu não posso. E assim, eu estava proibido de tentar entrar em comunicado com meus filhos e tudo mais. E assim, é um pouco mais complicado em relação a isso daí por causa de ameaças que tentaram, porque ameaças que a minha ex-mulher podia fazer comigo, então... Isso tem consequência civil até hoje também, né, Costa? Porque como vão ver histórico de certidão, né, de não condenação criminal, você... Não, isso daqui não tem nada. Mas aqui. lá tem? Lá eu tenho. Aqui não, porque não tem, né? Porque basicamente lá, e foi falar assim, você fazendo isso aqui, lá no Brasil você não tem nenhuma consequência penal, não tem nada, né? Então... Eu falei, então tudo bem, vamos fazer isso daí, né? Porque, obviamente, os caras no dia mudaram, fizeram pior lá o negócio, mas sabe, então, assim, e era muito bizarro, porque a minha ex-mulher, o que ela falava virava uma acusação imediata, né? Então, ela falou assim, mas no dia que eu estava assinando, ela falou assim, eu também quero que coloque que a mãe dele, o pai dele e os irmãos também molestaram meus filhos porque minha filha falou para mim. Ela, verdade? Daí a juíza escrevendo ali, né? Então assim, não importa o que ela falasse, virava uma acusação. Das delações que temos no Brasil. Virava uma acusação formal. No momento da fala dela, era uma acusação formal, sabe? Então, Bom, isso aconteceu até com o juiz da Suprema Corte lá, né? Que foi qual era o juiz que estava sendo indicado pelo Trump. E a moça falou, 40 anos, ele não sabia dizer o dia, mas acabou, tá lá o processo. Então... Imagina um mexicano. Então, né? Mas assim, são coisas muito bizarras, porque num período de mediação que eu tive lá com a minha ex-mulher, eu contratei uma moça que era uma mediadora, assim, recomendada por todos e todo mundo, né? Que realmente já tinha passado por isso. Falou, vai com a Jody, vai com o Jim, que eles são bons. Daí eu passei a conhecer, ela tinha 25 anos que ela fazia isso, e ele era o juiz mais reconhecido do estado, que estava aposentado. Então ele e a esposa trabalhavam como mediadores de divórcio e outros problemas, né, de conciliação. Aí depois a gente fazia e tudo mais, e passamos meses fazendo isso, né, e um dia eu recebi uma carta dela, lá falando, olha, muito obrigado, mas estamos aqui encerrando nossa mediação com vocês, não vamos ser mais mediadores, não sei o quê. Aí eu liguei para ela e falei, será eu esqueci de pagar alguma coisa, mas eu te ofendi? Ela falou, não, eu tenho visto, ela me ligou e falou assim, eu tenho visto a maneira que a sua mulher tem te tratado, eu tô vendo que ela tá fazendo com você e tuas crianças. Se eu encontrar com ela, eu vou espancar a sua ex-mulher porque ela tá fazendo com teus filhos. Foi isso que ela me falou, a mediadora. Assim, eu sou amiga dela até hoje, inclusive, né, dela e do marido, né. Então, assim, eram pessoas que estavam dentro do sistema. Assim, você não consegue ter alguém mais dentro do sistema que um ex-juiz que era reconhecido e condecorado dentro da parte jurídica do Estado. E mesmo eles não conseguiam nada. Assim, ela quando eu fui assinar para eu poder ir embora, ela dentro da corte, ela estava atrás de mim, ela chorava. Ela falou, não acredito que estão fazendo isso com você, sabe?
Então, assim, tem histórias bem bacanas também, tem essa parte que é toda triste, não sei o que e tal, mas tem várias coisas que eu passei lá, sabe, de coisas bizarras, assim, no dia que eu estava sendo transferido dessa cadeia para vir para o Brasil, né, eu estava de paletó, me colocaram no caminhão para ser enviado lá e tal, para Phoenix, para pegar o avião, né, eu cheguei lá e... Pô, tô olhando, né, sabe, assim, não, senta aqui na frente, sentei do lado do motorista, eu todos os mexicanos lá atrás presos, com a grade na frente do motorista, daí os caras gritando, esse advogado desgraçado aí na frente, né, eu olhei, só tinha eu, né, eu olhei pro lado assim, então os guardas dando tchau pra mim, eu falei, puta, né? Eu falei, que queima-filme, eu vou pra um lugar, eu vou estar junto com esses caras daqui a pouco, pra ser deportado, os caras vão me espancar, né, meu, eu vou ser morto nesse lugar, né. Mas assim, tem muitas histórias assim, completamente loucas, né? Tá vindo pro Brasil e o guarda chegar para mim e falar assim, não, a gente vai colocar o gêmeo em você porque a gente ficou sabendo que você é um cara bacana, né? Então eu tava andando com os caras assim como se fosse qualquer outro passageiro dentro do aeroporto, né? E assim, cenas inusitadas, um cara passa todo algemado, né? Fica parando, porra, cara, valeu, né? Que eu não tô todo... eu tava sem nada, o cara, porra, cara, valeu, cara, não, pô, a gente ficou sabendo tanto da outra cadeia quanto da transferência, falou que você é um cara de gente boa, não tem problema não. Né? Pô, então a gente saía pra almoçar, assim, a gente saía pra almoçar junto, pra esperar o avião e tal. Daí o avião quebrou, daí eu falei, puta, eu quero ir pro Brasil, cara, não quero passar mais na cadeia, vamos embora, pelo amor de Deus. Daí no final a gente... Fomos pegar uma saída, os caras erraram a saída, a gente estava no meio da rua, cara, os caras com mala e eu sem nada, né? Aí os caras olharam pra mim assim, eu falei, deixa eu carregar a mala de vocês, né? Aí os caras, tipo assim, se eu tô com a mala, não vou sair correndo, vocês ficam tranquilos, né? Eu tô carregando a mala dos caras, passando pelo aeroporto, chegamos lá e tal. Daí eu passo no negócio de checagem, passo direto, os dois param, tem que ser revisado, quando tu vê se... O cara assim, porra, mas eu sou policial, porra, ele que é o... Não, mas a gente precisa checar vocês. Aí os caras, pô, assim não dá, né? E daí toda vez que a gente ia no guichê para fazer o check-in, né, do aeroporto pro outro, depois para chegar no Brasil, os caras me deixavam com o meu passaporte, com os tickets, com o dinheiro que eu tinha lá. Aí o cara falou, onde é que vocês vão sentar aqui, ali e tal? Aí o cara, cadê o prisioneiro, né? Eu falei, não, eu sou prisioneiro. O cara, para com isso, porra, meu. Cadê o prisioneiro, cara? Eu falei, não, eu sou prisioneiro, então os guardas ali. Faz o seguinte, eu dou 3 cadeiras pra vocês lá no fundo, vocês viram, não quero saber de mais nada, tá? Sabe? Então, assim, foi uma experiência louca, mas assim, com tudo na vida, se você tiver, sabe, alinhado, se você tiver espiritualmente, sabe, centrado, meu, por pior que seja, você consegue parar, observar o negócio de fora e falar, meu... Tem um lado engraçado, tem um lado de crescimento e tem um lado positivo de tudo. Tem muita coisa ruim, obviamente, mas até disso daí você consegue falar, meu, eu consigo estudar isso aqui, senão eu não vou passar de novo, eu consigo ajudar a pegar isso aqui para alguém nunca passar por isso também, para não ter necessidade de passar por isso. Muito bacana. Arthur, Carlos ou Felipe, vocês têm 2 minutos e 2 minutos é coisa pra caramba, né? De consideração final. Consideração final? Primeiro... 2 minutos eu explico a mais-valia de Marx. Aí 15 segundos, né? Me dá? Não. Costa, eu queria te dizer o seguinte, eu tenho te falar aqui nesse tempo que a gente clama tanto por justiça, mas esquece que tanto o nosso coração quanto o nosso julgamento não só gosta da injustiça, mas produz injustiça. É uma grande generosidade sua estar aqui com a gente, uma grande coragem, pra gente foi um privilégio poder compartilhar com você isso, porque a gente tá aqui, mas a gente sempre não sabe como é que é a reação disso tudo, né? Sim. Então eu queria te agradecer isso, te dividir que aquele tempo que você passou na sua solitária não só foi um provável resguardo de Deus, mas foi muito mais do que isso, foi um tempo que alguns não entenderão, né? Mas é um tempo que Deus permitiu que você tivesse com Ele a Bíblia, sim, te ensinando, te mostrando. E para nós, né, crentes, sabemos que quem experimentou o Santo dos Santos, quem esteve na presença de Deus e nesse aprendizado, muitos pensam que foi um inferno e só a gente sabe que foi tão especial estar na presença única de Deus. Me emociona, que você sabe o carinho que tem por você, e por esse carinho, e por você que você é estudioso, eu vou te lembrar um versículo, já que você estudou a Torá, de Salmo 91, não sei se a pronúncia é perfeita,
uma boa, mas ele dizia o seguinte: e pode me dizer elef, ver o vavá em minerá, ele errar, loigosh. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido, irmão. Obrigado, é isso mesmo. Isso para todos nós. Passou mesmo. Fala. Muito bom, não, só isso, só agradecer, realmente foi um privilégio mesmo. Meu prazer estar aqui. Essa lição de humanidade que você deu aqui pra gente, e foi bonito, não é pra qualquer um. Foi realmente muito especial. Pô, Filipinho. Agradecer também, obviamente, e torcer para que tudo dê certo e que é impressionante ver alguém que passou por tudo isso, né? Você imaginar que é um cara que tá reclamando da vida, que é um cara que tá, a injustiça. Porque a injustiça é uma coisa assim, para quem passa, principalmente, né? Mas para quem vê também. Quantos filmes não foram feitos? E o que eu acho que hoje o que falta é justamente essa revolta com a injustiça que a gente não tem mais, né? Quando o cara é cancelado, é uma injustiça, por mais que o cara realmente tenha feito alguma coisa. Então, né? Porque aí ele nem foi julgado por isso. Sim. E ver essa sua postura é muito inspiradora. E queria agradecer. Obrigado. E é inimaginável, assim, o que você passa. Eu acho que eu não consigo imaginar se eu encontrasse você na rua e falasse, o cara tava ali, né? Mas verdade. Parabéns pela força. Obrigado. Muito obrigado. Eu também queria agradecer a sua presença. A última pergunta é só falar sim, não posso dizer. Livro, filme, peça na Broadway, performance na Fradique com a Morato. Alguma coisa essa história vai virar? Sim, a gente tem um planejamento de fazer um filme, né, já está em andamento, bem em andamento. E realmente como eu falei desde o começo. Desculpa que não foi só um sim, nossa. Não. É mais por você. Era por você, é só às vezes você não pode falar. Não, assim, eu não posso falar exatamente o que é, mas basicamente é para mostrar que tem uma injustiça que ela permeia na sociedade e que não é sobre o que eu passei, mas o que as pessoas passam todo dia, né? Se é sistêmico, não é... Então, a gente precisa trazer essa conscientização para as pessoas e saber, como até o Arthur sabiamente falou, assim, a gente sofre injustiça, mas a gente, conscientemente ou inconscientemente, tem causa de injustiça em outros também. E até onde que isso é correto, até aonde a gente pode fazer isso, que realmente você não está destruindo. Você pode fazer uma injustiça com uma pessoa, você fala, mas isso não foi nada, mas você não sabe o quanto foi nada para aquela pessoa. Para você pode ter sido nada, mas para aquela pessoa ela pode tomar uma decisão muito séria e muito final na vida dela. Então a gente precisa também se policiar como pessoas dentro da sociedade nessa justiça que a gente faz com os outros, ou injustiça que a gente faz com os outros. Então, às vezes por impulsividade, por uma... Isso, por alguma coisa, ou pelo que seja. Eu acho que assim, o motivo é o menos importante do que realmente a consequência que você vai levar a pessoa. Então a gente precisa se policiar mais e saber que isso está realmente permeado na sociedade de uma forma muito concreta, mas de concreta que eu digo, uma forma muito pesada e que está ancorando a sociedade no fundo do oceano. E a gente vai morrer afogado se a gente não quebrar isso daí. E injustiça, a sua história prova, causa mais injustiça, né? Então, sim. Quanto menos justo o poder, né, o Estado e tal, mais injusto, porque você vai querer fazer com as próprias mãos, porque, enfim... Costa, esse programa vai ficar na rede, né? Como esse programa na rede, ele pode ser uma garrafa com uma mensagem no mar aí. Se Deus quiser. Não sabe onde ele vai chegar, quando ele vai chegar e que ele vai chegar. Então, eu vou te fazer um pedido, mas pra você não perder a oportunidade, manda mensagem pros seus filhos. Pô. Pode ser em inglês, porque eles não falam mais português. Well, I'm right here, with you guys. Never left you guys. Never thought that, one day went by that you guys were not in my heart, not in my soul, not in my mind. And you guys can count with me today, tomorrow, and always. And I'm just a phone call away. And if you guys find the need to find out more about it, what happened, and how I can help you guys heal from the situation that you guys were put in, I'm always here for you, like I am today, like I'll always be. I love you like I always did, like I do, like I always will. I love you, and I look forward to seeing you, hugging you, and kissing you, and have you guys back in my life. Love you.